Uma sociedade um pouquinho patriarcado, melhor, né? perfeito, isso aí é racismo. Tem um bando de babaca, né? Com ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. Antes de começar o episódio, eu venho lembrar que a gente tem um Apoia-se que é muito importante a colaboração de vocês para manter esse programa no ar e tendo a honra de receber mulheres extraordinárias, maravilhosas, como essa que agora é a mulher do momento do Brasil, Vanessa Cavalieri. Seja muito bem-vinda, ela é juíza da Vara da Infância e da Adolescência do Rio de Janeiro e tá, assim, eu acho que você é a mulher do momento, que todo mundo precisa ouvir e que tá fazendo um trabalho impecável. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada eu pelo convite e por tanto carinho e os elogios todos. Acho que tem, sim, uma onda que apareceu aí no horizonte, eu tô surfando. Né? Eu tenho consciência que essa onda daqui a pouco passa, né? Vem outro fato que impressiona a sociedade, mas agora é o momento de eu aproveitar esse holofote e falar para a sociedade o que eu acho que precisa ser compartilhado. Sim. Vanessa, você tem uma fama de chegar chegando, de chegar, digamos assim, transbordando realidades, né? Porque eu acho que esse tema que você acabou virando uma grande referência, é claro que você é uma juíza da infância e da adolescência, você pega casos diversos e a maioria dos casos são sempre de menores infratores que têm uma condição de vulnerabilidade social, né? Uma questão racial envolvida. E agora o case do momento, a série bombando. Mas eu quero saber dela, gente, tá? Eu quero saber de você. Antes da gente entrar nesse assunto, que eu sei que tá todo mundo sedento pra te ouvir, eu queria saber um pouquinho da sua história. Você sempre quis ser juíza? Não. Não queria ser juíza. Como é que foi? Vou fazer direito. Foi assim, ó. Eu tinha 14 anos e eu tinha que começar a pensar no que eu ia fazer pra vestibular. Cedo. Com 14 anos, assim, eu me lembro que quando eu me formei no antigo ginásio, né, que seria o Fundo 2 hoje. Sim. Na formatura, tinha um locutor quando a gente entrava na formatura, cada aluno, e falava assim: isso aqui é a Vanessa Cavalieri, não sei o quê, seu alvo é… E aí dizia qual era a profissão que cada um queria seguir. E eu tinha que dizer o que ia constar lá na formatura, e eu estava muito em dúvida. E eu sou de uma família de pessoas da área jurídica, né? Assim, embora meu pai não era do direito, meu pai era médico, minha mãe fez faculdade de filosofia. Mas a maioria da minha família, com quem eu convivia e tal, a família do meu pai, era muita gente da área jurídica. Então, assim, eu tenho um tio que é um desembargador, assim, super conhecido no meio jurídico. Já tá aposentado, já tá velhinho, mas ainda é um nome de referência. Eu tenho primas que são juízas e tal. Então, eu era uma adolescente e eu queria fazer jornalismo. Porque eu achava que eu ia mudar o mundo sendo jornalista. Eu achava, assim, que eu ia escrever reportagens bombásticas. Você tá fazendo isso, mas vai. Assim, caminhos, né? Mas eu achava que o caminho para mudar o mundo era o jornalismo. Eu achava que eu ia escrever, assim, reportagens muito bombásticas que iam mudar a cabeça das pessoas. Tô fazendo quase isso, né, hoje em dia. E aí, mas assim, sempre fui uma menina muito madura, assim, minha família tinha questões, assim, questões estruturais mesmo. Meu pai se separaram, eu era muito pequena, eu cresci longe do meu pai, a gente não tinha uma situação financeira boa, assim, tudo era apertado, assim. Eu estudei em colégio particular, porque minha família, meus tios pagavam a mensalidade, mas assim, se fosse depender da minha mãe, não rolava. Minha mãe era uma mãe solo. Aquela classe média que se espreme pra caber. Exatamente. Minha mãe era uma mãe solo, uma imigrante no Brasil, que, tipo, arrumava um emprego, ficava um tempo, aí, tipo, às vezes um contrato temporário. E, enfim, ela era uma pessoa, assim, super… era, né? Hoje é aniversário da minha mãe, tá fazendo 80 anos. Viva! Mas era, assim, uma mulher que, tipo, muito culta, tinha feito faculdade de filosofia, falava 5 idiomas e tal, mas assim… Uma mulher interessantíssima. Muito, só que era difícil pra ela, né? Sim. Começar aos 40 anos num país estrangeiro, sem networking e tal. Ela veio de… Portugal. Eu nasci em Portugal e eu vim pro Brasil com 8 anos. Portuguesa. Portuguesa, com certeza. Alfacinha da Gema. Nasci em Lisboa, morei lá até 8 anos de idade, né? E ela era, assim, uma mulher de Lisboa. Então, ela chegou no Brasil, os portugueses que tinham aqui eram imigrantes do norte e tal, que não tinham feito faculdade. Era uma outra realidade que ela não tinha muita identificação intelectual. Então, ela ficava muito triste, muito sozinha e tal.
E eu amadureci muito rápido. Meu pai sempre foi ausente em todos os sentidos, inclusive financeiramente. Meu pai era médico, mas nunca pagou pensão, sabe? E era apertado. Então, a questão de ter uma profissão que me desse independência financeira, estabilidade, era muito importante. Mesmo com 14 anos, eu tinha isso claro. E aí, eu me lembro que… num Natal, uma noite de Natal, passando com a minha família, tinha uma prima minha, que é bem mais velha que eu, tem 10 anos a mais que eu, que ela tinha acabado de passar num concurso. E aí ela falou, e aí, Vanessa, já sabe o que você vai fazer? E eu falei, eu tô em dúvida entre jornalismo e direito. Ela falou, então deixa eu te falar uma coisa. Minhas amigas que fizeram jornalismo estão todas desempregadas. E aí ela falou uma frase que eu nunca esqueci. Ela falou assim, e eu, que sou juíza, que fiz direito… Eu entro na Fole, que naquela época tinha uma loja chamada Fole, que tinha umas roupas de camurça, assim, não sei se vocês lembram, assim. Mas que era assim, carésima, tinha um monte de roupa de camurça colorida. Ela falou assim, eu entro na Fole e eu escolho tudo que eu quero comprar e eu só pergunto quanto é na hora de pagar. Quando você tiver a minha idade, ela falou pra mim, quando você tiver a minha idade, faz muito pouca diferença se você fez jornalismo ou direito. Faz muito mais diferença se você tem seu carro, se você pode viajar, se você tem… Se o seu trabalho te seu apartamento. Ela falou dessa questão, da estabilidade financeira. E eu falei, realmente, assim, eu pensei, né? Vou fazer direito. Isso você é muito foi importante pra isso, mim. mal sabia o universo que você tem um talento. E aí, assim, na faculdade, eu me apaixonei pelo direito. Só na faculdade? Foi Só fazer na vestibular? Faculdade. Fiz vestibular, tal, aí passei, fui fazer direito. E aí, durante a faculdade, quando eu comecei a estagiar, eu fiquei apaixonada, assim, com a possibilidade de mudar o mundo através do direito, sabe? Assim, de tornar o mundo um lugar menos desigual, de dar um atendimento de muita qualidade para pessoas que não têm nenhum serviço público de qualidade. E aí eu me apaixonei. E você sempre quis fazer concurso público? Eu sempre quis fazer concurso público, eu nunca quis advogar. Eu comecei o concurso no nono período e fui passando. E aí, quando acabou o concurso, eu já estava formada, porque foi um concurso lento, assim. E eu era, com 22 anos, eu era defensora pública no Rio de Janeiro. Eu acho que muito dessa sua postura humanizada e esse olhar que você tem deve ter a ver com a sua experiência da defensoria? Cara, olha, ontem minha filha de 16 anos, ela falou assim pra mim no jantar, já pensou, mãe, se você tivesse tido outra família, se o seu pai tivesse sido um cara super legal, se ele não tivesse feito… Porque elas sabem a minha história. Se ele não tivesse feito isso e aquilo outro, e a sua mãe não tivesse sido separada. Eu falei… Ela falou, nossa, talvez a gente nem tivesse nascido, porque eu acho que você não teria casado com o papai se você não tivesse a história que você tem. Aí eu falei, mas também, se eu não tivesse passado por todas as dificuldades que eu passei, não só a defensoria pública, mas tudo, né? Talvez eu não fosse a pessoa que eu sou hoje. Claro. Talvez eu não estivesse, assim, fazendo um projeto de prevenção à violência nas escolas. Talvez isso não fosse tão importante pra mim, não me pegasse num lugar, talvez até inconsciente, né? Talvez até inconsciente, assim, de resgatar uma infância com vulnerabilidades, com violações, de ser olhada, né? E de não aceitar que o mundo seja um lugar tão injusto, né? Com certeza. E aí, defensora, você já queria ser juíza? Quando você estava na defensoria? Não, eu amava a defensoria pública. Eu não queria ser juíza e eu comecei a sofrer muita pressão para fazer concurso para juíza. Eu estava muito feliz na defensoria. Pressão de quem? De todo mundo. De todo mundo. Até meus assistidos da Defensoria Pública falavam assim, nossa, a senhora é tão boa defensora, um dia a senhora vai ser juíza. Porque na cabecinha deles isso seria uma promoção na carreira, sabe? Não tem nada a ver, são carreiras independentes. Mas é visto como uma promoção? Acho que hoje em dia não nem tanto, mas naquela época era, assim. Era assim, pelas pessoas, assim. O cara era tipo assim, a defensoria… Hoje em dia não é mais assim, mas naquela época a defensoria, tô falando de mais de 20 anos atrás. A instituição não tinha tanta estrutura, não tinha uma valorização de estrutura de trabalho, de autonomia financeira, de salário equiparado. Era diferente, assim, sabe? Eu me lembro que a gente não tinha computador, a gente não tinha ar-condicionado na sala. Tinha uma questão ali, entendeu? Hoje em dia não, hoje tá igual. Mas o que me fez querer sair da defensoria e querer ser juíza? Eu comecei a perceber que na defensoria esse meu poder de fazer uma grande diferença na vida das pessoas era muito mais limitado. Limitado pela decisão de alguém que talvez não fosse tão legal quanto você? Exatamente. E aí, assim, eu trabalhei com juízes que eu achava que estavam muito errados. Nossa, as decisões deles. Não sei se você viu agora, viralizou um juiz… Não vi. Aqui do Rio de Janeiro. Você sabe que eu não posso criticar, nem me fala, porque eu não quero fazer…
nenhuma expressão facial. Que me denuncie. Maravilhosa! Não detectem expressões faciais. Eu vou. Nossa. Depois você me conta em off, mas eu não quero saber, por favor, Ufa. porque. Mas eu muita não posso, violência, muita misoginia. Eu sou muito. proibida de criticar colegas pela lei, né? Então eu Que louco. Pela Loman. Os juízes não têm tanta liberdade de expressão quanto o resto do povo. A gente não pode comentar nenhuma decisão judicial e a gente não pode falar sobre o processo em andamento. É proibido pela Loman. Processo em andamento, eu entendo, mas você não pode criticar um colega. Não. Publicamente, não. Corporativismo lindo. Enfim, não sei se isso é corporativismo, mas o fato é que é isso que temos Depois pra a gente hoje. fofoca. Como a gente fala pra todo mundo, a lei, a gente não precisa concordar com ela, mas a gente precisa cumprir, né? Sim. Mas voltando, então, mas não só esses juízes que eu não concordava, mas uns juízes que eu falei assim, eu quero isso, eu quero essa caneta, sabe? Uns que você admirava muito. Não só admirava, mas que eles tinham coragem de Sim. ir contra o sistema e fazer as coisas acontecerem. Então eu me lembro que eu trabalhei com um juiz, eu até já tive a oportunidade de muito tempo depois falar pra ele isso, né? Eu tinha um caso na defensoria, um assistido meu, né, um cliente da defensoria, a gente chama de assistido, que era um homem, eu trabalhava em várias de fazenda pública, então é ação contra o Estado e o município. E ele era um homem adulto, ex-professor de história da UERJ, que tinha uma doença psiquiátrica muito grave. E ele estava, assim, aposentado por invalidez, né? Ele tinha uma condição, um transtorno incurável, que ele precisava de uma medicação tarja preta. E que o município lá, o Estado, não me lembro, um dos dois, acho que era o Estado, não estava fornecendo. Precisava fornecer, tinha uma decisão judicial mandando fornecer essa medicação e estava se recusando a cumprir. Era uma época, assim, eu acho que era Estado, porque eu lembro que era uma época que o governador era o garotinho, o Estado estava, assim, numa situação muito difícil, né? Foi até uma época que os servidores ficaram sem salário, né? Então, era muito ruim a administração pública e os medicamentos básicos para doentes crônicos estavam em falta. E aí ele era um homem enorme, assim, de 1,90 m, grande, que morava com a mãe. E ele ficava muito agressivo sem a medicação. E a mãe, assim, chegava para ser atendida, né? Para ir lá pegar a medicação dele no gabinete da defensoria e contar que não estavam fornecendo. Às vezes machucada, né? Roxa, porque ele batia nela, ficava em surto e tal. E até, assim, fazendo um parênteses assim, aqui, um recorte de gênero do quanto a mulher, né, a mãe de filhos especiais, né, ou com necessidades especiais, é sempre quem suporta tudo sozinha, né? Isso aparece muito na infância e na adolescência, mas essas pessoas crescem, né? Esses filhos especiais, ou doentes, ou com deficiência, eles crescem e a mãe ela não pode nem se dar o luxo de morrer ou ficar doente, porque ela precisa cuidar do filho. E aí eu peticionava, dizia que estava descumprindo e não resolvia. E aí um dia ele chegou lá. Esse homem de 1,90 m, fora de controle e agressivo, falou assim, sentou na minha frente e falou assim, eu só vou sair daqui com minha medicação. Enquanto não me der meu remédio, eu não saio daqui. Não tinha quem tirasse ele de lá. Aí eu desci, eu trabalhava no segundo andar, desci, fui pro andar de baixo falar com o juiz. Eu falei, olha, ele tá lá. E ele não vai embora. Tá sem medicação. E aí esse juiz, que já estava também tão indignado quanto eu, com o descaso do governo, ligou na minha frente pro secretário de saúde e falou assim, você tem 15 minutos para chegar aqui com a medicação. Ah, mas não tem, tá em falta no dispensário. Eu falei assim, então você passa na farmácia e compra com o seu dinheiro. Se você não chegar aqui em 15 minutos com essa medicação, você vai ser preso. E em 10 minutos o remédio estava lá. E eu falei assim, nossa, eu quero. Isso, os olhinhos brilharam. Eu falei, eu quero isso, sabe? Eu quero ter essa caneta para fazer isso acontecer. Eu quero que as pessoas tenham os direitos garantidos efetivamente através do Poder Judiciário. E aí eu decidi fazer concurso para juíza. E foi assim que aconteceu. Uau. E passou pra... Você foi direto pra vara da infância e da adolescência? Não, eu fiquei 10 anos. Eu fiquei 10 anos trabalhando na área que eu gostava, que era a área civil e fazenda pública. Eu nunca tive vontade de trabalhar no crime. Jura? Parece que você nasceu para isso. Eu também acho que eu nasci pra isso. Eu só não sabia nessa Descobriu, época. demorou pra descobrir. Né? Eu acho que eu tinha um outro caminho a percorrer pra me preparar pra isso. De verdade, assim, eu acho que coisas que eu passei na minha vida que eu nem imaginava, que eu não queria e tudo mais, me forjaram. Claro. Igual um ferro é forjado no fogo pra depois aguentar ali e não quebrar. Eu acho que eu fui forjada. E isso, assim, aconteceu 1 ano antes de eu assumir essa lotação na vara da infância. Eu fiquei numa vara criminal no interior do estado. Não vou falar qual é a comarca para não expor aqui. Mas eu sofri uma ameaça de morte muito séria. Assim, tinha lá assim que eu assumi a vara, eu fui para lá, assim,
Eu não queria ter ido, mas eu tive que ir. Era uma promoção na carreira, mas eu fiquei longe das minhas filhas que eram pequenas. E assim que eu cheguei lá, assim, uma semana depois, a promotora veio falar comigo: olha, a gente tem uma operação aqui em andamento há 6 meses, uma investigação grande contra todos os chefes do Comando Vermelho, e eu tô entrando com a denúncia semana que vem. Vou te pedir mandado de prisão, mandado de busca e apreensão e tal. E assim foi. Então, uma semana eu tava na vara. Eu decretei a prisão dos 25 chefes do Comando Vermelho lá dessa cidade e a busca e apreensão de, né, celulares, de tudo, das casas, né, todo o material que tinha nas casas. E foi, assim, uma operação que tinha, assim, 60 delegacias da região cumprindo tudo ao mesmo tempo, porque não podia ter vazamento, né, da operação. Então, eram às 6 da manhã, simultaneamente, em todas as casas, todos os mandados sendo cumpridos. E eu recebi uma ameaça de morte. Foi revelado que havia um plano para me matar. E aí eu tive que receber escolta. E a escuta, você soube? Tinha um preso, um líder que estava preso num presídio com escuta no celular dele da cadeia, né? Porque a gente sabe que tem celular dentro da cadeia. Esse celular estava sendo monitorado pela polícia e aí tinha um plano para resgatar ele quando ele subisse para audiência para matar a mim e a promotora. E isso, assim, tinha uma semana que eu estava na vara e eu tinha 2 filhas pequenas. E eu, naquele momento, assim, eu me lembro que eu não tive medo, sabe? Não assim, teve eu medo? senti, não, eu tinha, assim, aconteceu uma coisa muito interessante, assim, minha mãe, ela é uma pessoa assim com muita fé, sabe? Eu também tenho muita fé, mas a minha mãe, assim, ela ora muito, ela tem o hábito de ler a Bíblia e ela tem o hábito de fazer uma coisa assim, de abrir a Bíblia de olho fechado. Aleatório pra ver qual é. E aí ela bota o dedinho assim de olho fechado e ela lê o versículo do dia. Então eu tava subindo, porque era na serra, eu tava subindo no meu carro, tinha acabado de receber a notícia que eu ia ter que receber escolta, né? Ainda tava sem escolta, mas no dia seguinte a escolta ia chegar. E eu falando com ela no telefone, e ninguém sabia dessa ameaça. A única pessoa que sabia na época era meu marido e o Tribunal de Justiça lá nos órgãos que cuidavam dessa parte de segurança. E a minha mãe falou assim: eu tava orando por você e apareceu esse versículo aqui. Quando você chegar, você lê o que está escrito. Ela não me falou o que era. Era 1 Coríntios 2:9. Depois eu tatuei no meu braço. E aí, nesse momento, né, que eu tinha acabado de receber essa ameaça de morte, que eu tava me sentindo muito sozinha, porque eu tava num lugar que eu não conhecia ninguém, Imagina. tendo que trabalhar lá, longe de casa. Minha filha mais velha tava sentindo muito minha falta, tava dando alteração na escola. E o versículo dizia: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu recebi essa mensagem como um recado de Deus, né? De que Ele estava no controle do que estava acontecendo. E eu não sabia o que estava sendo preparado para mim. Emocionada. Mas estava sendo preparada, eu estava sendo forjada para o que vinha depois, sabe? Fiquei 7 Mas isso meses. te deixou em paz? E Muito você em paz. Eu senti uma paz que eu nunca senti na minha vida. No momento... nem cogitou desistir. Então, olha só que interessante. A Bíblia... Nunca cogitei de desistir. A Bíblia diz que a paz do céu, a paz de Deus, é uma paz que excede todo entendimento. Uhum. Como que eu vejo isso? Porque você tem paz quando você está no meio de uma guerra. Eu estava no meio de uma guerra, né? E eu senti muita paz. Porque você tá em paz quando tá tudo bem, quando você tá na praia de férias, é mole. Viajando. Né? Viajando lá no meio do paraíso, super seguro. Difícil é você sentir paz quando você tá no meio da guerra. E eu tava no meio da guerra e eu tava sentindo muita paz. Eu não tive nenhuma vontade. Eu tive certeza, assim, que eu não ia sair de lá, não ia arredar o pé enquanto eu não terminasse minha missão naquele lugar. Eu sou uma pessoa muito corajosa, sabe? Muito. Eu não tenho medo. E foi isso. E aí depois eu tive a oportunidade, isso foi tipo em maio, quando foi em novembro, eu tive a oportunidade de sair de lá e assumir essa vara da infância. Era a forma de sair de lá e vir para perto de casa. Sim, que é muito importante. Sim, eu precisava estar perto das minhas filhas. E aí abri um concurso de remoção, né? Uma transferência para a vara da infância e juventude. Que era Nunca tinha passado pela sua cabeça? Nunca tinha passado, mas eu estava adorando trabalhar na vara criminal. E a vara da infância e juventude que eu trabalho é tipo uma vara criminal, só que de adolescente, né? Vamos evitar que chegue lá.
Mas assim, é Sim. matéria criminal, É. a gente aplica o Código Penal, só que para adolescente. Aí eu falei, beleza, eu vou ficar 1 ano lá, que é o tempo mínimo que você tem que ficar, depois eu me transfiro para outro lugar. Só que, como os meus colegas da infância dizem, aquilo é uma cachaça, assim, a gente vicia. É viciante. Trabalhar na infância é muito viciante. Os juízes que vão para a infância não saem nunca mais. E eu me apaixonei, assim, de um jeito. Acho que eu encontrei meu propósito de vida trabalhando na infância, sabe? Assim, eu amo trabalhar lá. Assim, é pesado, é desgastante emocionalmente, é sofrido, mas eu amo trabalhar lá. Assim, cada dia que eu chego lá, eu chego cheia de energia pra... E porque te dá a sensação de que você tá operando ali no começo da vida, talvez no começo da transformação daquele ser humano? Assim, eu amo as pessoas, eu amo conversar com os adolescentes, eu amo escutar as histórias, eu amo entender o caminho que eles fizeram pra chegar ali. A subjetividade humana me interessa muito, sabe? Assim, eu acho que a possibilidade da gente aprofundar o que tá acontecendo com a sociedade, e principalmente com o futuro da sociedade, né? E com uma galera que ninguém vê. Porque, assim, criança desperta muito empatia, adulto, o povo quer que morra. E o adolescente, as pessoas não querem muito olhar, porque todo mundo fica meio perdido ali, assim, né? É um não lugar, né? Exatamente, eu acho até que uma das questões da série, né, da série Adolescência, Vamos falar disso, porque tá todo mundo falando, já tá quase saturado. Assim. Por que eu acho que angustia tanto muita gente, né, principalmente as famílias que têm filhos adolescentes, mas não só. Eu já vi gente que não tem filhos e fala, nossa, eu tô passando mal com a série. É isso de, tipo... A dificuldade até de julgar o que aconteceu. É um mini psicopata? É um menino que não foi visto? Dava pra evitar, não vítima, dava? Mas é criminoso? Assim, esses sentimentos ambíguos, eu passo por eles no dia a dia. Eu sinto raiva ou eu sinto pena desse menino, dessa menina que tá aqui na minha frente? Né? E a minha ambiguidade ainda vai além. Eu boto na cadeia, eu boto no mando colo. pra justiça restaurativa, né? Assim, eu acho que tem é uma fase da vida que a gente... O tal do aborrecente, né? Que é uma expressão que eu odeio. E eu odeio que usem e eu não falo, sabe? Porque eu não acho que são aborrecentes. Eu acho que são pessoas em desenvolvimento. Em uma fase super delicada. Super difícil, mas com muita potência. E com muita coisa boa também, né? Com muita energia vital, com muita pulsão de vida. Pra usar aqui uma expressão freudiana. Com muito tesão pela vida. Não só tesão no sentido literal, sexual, mas de tudo, né? De paixões, assim. A vida apaixonada. Não tem nada morno na adolescência. É quente ou é frio. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante. E quando a gente convive com adolescente, eu acho que a gente dá uma rejuvenescida. Tá. Agora, Vanessa, quantos anos tinham as suas filhas quando você assumiu a vara da infância? Uma tinha 8, outra tinha 6. Elas ainda eram crianças. Eu não convivia com adolescentes. Eu aprendi a conviver com adolescentes sendo juíza de adolescentes. Que é muito mais fácil do que ser mãe de adolescentes. Adorei essa frase. É super fácil julgar, assim, super fácil não, mas é muito mais fácil julgar o filho dos outros do que o seu. As minhas filhas e a minha maternidade, né? Sim, é muito mais fácil olhar até, né? Não só julgar, mas olhar, até se distanciar daquilo. Exatamente, é muito mais fácil você lidar com uma situação que você não tem envolvimento emocional. Sim. Eu consigo mediar conflitos muito bem e mapear necessidades muito bem quando são os filhos dos outros. Quando é a minha filha desregulada e eu me desregulando junto, é bem difícil. Às vezes eu tenho que parar pra pensar. Tipo, se ela estiver em casa me contando um problema que aconteceu e ela tá super desregulada e eu tô no carro, eu tenho ali meia hora pra chegar em casa, eu consigo elaborar. Mas se eu tô ali no olho do furacão e ela já tá, tipo, sendo desrespeitosa comigo, acionando minha raiva, eu me desregulo também, muitas vezes. Sim, porque somos humanas. Exato. Né? Porque você não fica achando todo mundo que a gente já roubou. Que a gente fala de educação, respeito, né? O adolescente, não. A gente... Não significa que é fácil e que a gente consegue sempre, né? Sim. E aí, como é que foi essa sua trajetória na infância e na adolescência, ali no juizado especial? Como é que rolou essa coisa do crime digital? O que aconteceu? Foi um clique, né? Então, não existia, não chegava, nunca tinha visto. De repente chegou um, depois chegou outro, depois chegou outro. E assim, muito assustadores, porque eram coisas muito graves. Pois é, eu acho que é legal você falar isso, porque às vezes ainda tem um negacionismo gigante. Tem um negacionismo gigante. Eu não sei nem se é negacionismo ou se as pessoas mesmo estão ingênuas no que é a internet. É ingênuo, né? mas
a gente tá falando, aí, não, é melhor não. Não, nem, sabe? É um assunto desagradável, acho que assim, por isso que eu imagino que você esteja quase exausta de falar, né? Que você tá nesse momento que tá sendo muito requisitada, palestras, escolas, formações. Mas assim, eu percebo, eu tô dizendo agora a minha experiência como mãe de uma pré-adolescente de 12 anos, né? E ela tá no 7º ano. Que é um ano bem complicado. Muito complicado. É o ano que eles fazem as páginas de Explana. A maioria dos Explanas é de 7º aprendi ano. com Vanessa. Já fui lá no Instagram procurar Explana. Então, é isso. É um ano que a maioria faz 13. A minha filha fez 12 em março, que ela é do corte. Mas, assim, eu tô falando aqui agora como mãe. Eu falo, né? Quando eu lanço, né, os temas, as preocupações, e que eu tô ali numa busca de que a gente haja coletivamente. Porque senão fica assim, cada família sabe de si, sabe? E aí eu percebo isso. Tem gente que nem se manifesta, sabe? Então isso que eu chamo de negacionismo. Aí você fica bombardeando, aquela mãe chata que fica bombardeando, alarmista, exagerada. Então foi muito bom que veio a série, né? Também pegando de alguma forma na ferida de muita gente. E veio junto milhões de programas com as suas falas. E aconteceu até, vou desabafar aqui uma coisa pessoal. É uma amiga, vizinha, que tem uma filha que é 1 ano mais nova que a minha. E aí a minha filha foi sozinha, a gente mora num condomínio, a minha filha foi sozinha chamar a filha dela pra brincar no condomínio. E aí essa minha amiga, que a filha tem celular, TikTok, desde 9 anos, a minha filha não tem telefone, é a única da sala. Ela respondeu, vem cá, sua mãe deixa você brincar aqui na rua? E quando ela veio brincar comigo, eu sei que foi uma brincadeira, uma provocação, e que genuína, ela tava realmente com medo. Eu mandei aquele recorte seu, que é maravilhoso, que é o lugar mais perigoso para uma criança ou adolescente estar é no ambiente digital, desacompanhado no ambiente digital. Hoje em dia, a gente não deixa mais eles irem na padaria, mas a gente deixa eles sozinhos com o telefone na mão. E aí eu falei, não precisei nem brigar com ela, foi ótimo. Maravilhoso. Eu mandei isso aqui, eu falei… Aí ela, em algum momento, falou assim, é que você tá nessa vibe, né, de brigar com o digital. Então, sabe, por isso que eu tô te falando, eu percebo que é um assunto espinhoso. Mas olha, eu olho pra isso, talvez com um distanciamento maior. Dou um zoom e dou uma grande angular ali. Por quê? Eu tô nessa luta desde 2018. Isso eu falo sobre isso. Quando começou a pipocar foi o quê? Era que ano? Quando 2018 começou a pipocar. Tá. Mas assim, 2018, o que eu achava em 2018? Eu não tinha ainda essa dimensão. Porque também não tinha essa quantidade de crimes. Isso piorou depois da pandemia, porque na pandemia todo mundo passou a ter muito mais contato com o digital, mais liberdade. Os pais, mesmo aqueles que não queriam dar, que achavam que era cedo, tiveram que liberar, porque era a única forma de conviver. Inclusive a escola. As escolas online e tudo mais. Mas eu, como mãe, eu comecei assim. Como é que começou? Começou porque eu queria que elas brincassem. Eu sempre fui meio restritiva até elas. Quando elas eram pequenas, né? Minhas filhas nasceram em 2007 e 2009. Então, é de uma geração que não tinha smartphone ainda na infância. Não existia. Nem eu tinha smartphone. Era aquele BlackBerry de teclado que não tinha quase internet. Era uma porcaria, assim, não tinha aplicativo. O iPhone estava começando, ninguém tinha iPhone ainda. Então, mesmo a televisão… Era assim, elas até hoje falam, você não deixava a gente ver Disney Channel, porque eu deixava ver Discovery Kids, só. Desenho muito bobinho. E era 1 hora de tela por dia, à noite, depois do jantar e antes do banho. De manhã, e elas estudavam à tarde, de manhã era proibido tela. Não podia ligar a televisão de jeito nenhum. Brincava na rua, na pracinha, e se tivesse chovendo, brincava em casa, mas sem tela. Então eu sempre fui restritiva à tela. É isso. O que aconteceu? De repente, na escola que elas estudavam, quando a mais velha foi pro 6º ano, a escola liberou celular no recreio. E aí, todo mundo no celular na hora do recreio. E eu comecei a falar, gente, vamos fazer um movimento pra Primeiro escola. como mãe. Como mãe. Comecei a falar no grupo de mães do WhatsApp. Eu falei, gente, vamos falar com a escola para segurar mais 1 ano, né? Pelo menos até o 6º, né? Deixar o 6º ano sem tela. Manter essa proibição até o 6º ano, mais 1 aninho só. Eles são tão pequenos ainda, estão parando de brincar. E as mães falavam assim, mas qual o problema? Elas ficam juntas fazendo dancinha do TikTok, não tem problema nenhum. Nanana. Então assim, ninguém sabia. Eu não sabia.
o que eu sei hoje. Ninguém sabia os perigos. Hoje, a gente Sim. Hoje, assim, não dá mais pra não dizer que não tem acesso à informação. Naquela época, ninguém Isso sabia que eu tô mesmo. falando. Naquela época, ninguém sabia mesmo. Hoje, sabia. a gente tem acesso. Tem informação. Então, nesse sentido, eu concordo com você que tem sim um negacionismo. Mas eu acho que ainda é nicho, ainda é bolha. Não é sim. todo mundo, de todas as classes sociais, que tem Claro. acesso a essa informação. Assim, quando eu falo… E aí, eu acho que isso foi uma coisa muito legal, talvez uma sacada que eu tive, de criar esse Instagram, né? Muito. Maravilhoso. Que eu nunca quis, assim, se você até olhar minhas primeiras postagens, não tem vídeo meu. Eu não queria aparecer, eu não queria que tivesse meu rosto lá. Você não queria ser uma influencer. Não, eu não sou uma influencer, né? Eu não sou. Eu sou uma influência, uma boa influência, mas eu não sou uma influencer. Mas, assim, tanto que o nome não é meu nome, é o Sim. @protocolo eu te vejo, que é o nome do projeto que eu criei. E as primeiras postagens não tinha meu rosto. Só que o primeiro vídeo que eu fiz foi um vídeo que fui falar da importância da palavra da vítima no estupro. Porque eu estava cansada de ouvir meninas, depois de palestras nas escolas, me dizendo assim: eu queria te contar que eu fui vítima de abuso sexual pelo meu tio, pelo meu padrasto, por um colega numa festa. Mas a minha mãe falou que a gente não podia denunciar porque não tem provas. Isso aconteceu assim, uma vez, outra vez, outra vez, outra vez. E eu sempre falava assim: não, mas a prova é você, não precisa de provas. Você é a prova. Mais ou menos, né? Vimos Não, mas agora, olha Daniel só, Alves. eu sei. Mas assim, tá errado. Tá errado. Decisão da Justiça da Espanha eu posso criticar. Tá errado. Pode, né? Tá Esse errado. colega a gente pode Tanto falar tá mal. errado que o juiz de primeiro grau condenou. Sim, tinha condenado. Né? E assim, e todo mundo tá criticando isso, assim. E eu posso te falar com a minha consciência tranquila. Eu julguei já muitas centenas de casos de estupro. Eu perdi a conta quantos casos de estupro eu julguei ao longo de 20 anos de carreira. Muitos. Quando eu atuei como defensora. Sim. Eu já julguei muitos casos de estupro. E a palavra da vítima, normalmente, é a única prova que a gente tem. E ela Claro. é suficiente para condenar. A palavra da vítima é suficiente para condenar. Os meninos ficam muito assustados quando eu falo isso na palestra. Mas como você sabe… Nas escolas? As escolas. Eu conto isso para as meninas, né? Por E isso aí, que eu só amo a voltando Vanessa. para essa questão do vídeo. Por que eu fiz esse vídeo? Porque eu falei, cara, eu preciso falar isso. Eu preciso Sim. que elas saibam, sabe? Preciso que a menina possa mostrar para a mãe dela: olha aqui, a juíza falou que basta a minha palavra. Entendeu? Para ir numa polícia denunciar. Até porque, assim, a gente tem… Isso a gente aprende lá nos livros de direito penal. O estupro é um delito clandestino. O que significa isso? Que ele é cometido na clandestinidade, não tem testemunha. Não tem flagrante, não tem testemunha. E nem sempre ele deixa marcas no corpo. Porque nem sempre tem penetração. Nem sempre tem uma violência física. Às vezes é só tocar uma parte íntima. Às vezes a vítima foi obrigada a fazer sexo oral. Não tem marca. Sim. O exame de corpo de delito vai dar negativo para violência sexual. O fato de um exame de corpo de delito dar negativo para violência sexual não significa que não Sim. houve violência sexual. Estupro é ato libidinoso sem consentimento. A vítima pode estar dormindo, foi tocada, nem sabe. É estupro. Uhum. E aí eu fui e falei isso. E aí aquele vídeo viralizou, eu tive um monte de gente… Isso que ano, Vanessa? Isso ano passado. Ano passado. E aí eu entendi que era assim, Sim. que quando eu fazia uma postagem, um carrossel no Canva, Aham. uma coisa assim, toda bonitinha, que eu fico lá É lutando. porque humaniza, né? É Eu tinha naquela época assim 10% das visualizações e compartilhamentos e curtidas e comentários de quando eu fazia um videozinho. Eu entendi que o vídeo é a ferramenta. Não sei se as Sim. pessoas não têm saco para ler ou se elas querem, sei lá, talvez o contato de olho no olho, mesmo que virtual. E aí eu comecei a relaxar, assim, fazer as pazes com essa coisa de estar em evidência, que eu não queria tanto. Porque eu não quero que a mensageira seja mais importante que a mensagem, Sim. entendeu? E no caso da sua profissão, até muitas vezes era perigoso, né? Estar em evidência. Mas eu sou muito reconhecida na rua pelos meus meninos, sabe? Ah, Assim, é? de vez em quando eu sou reconhecida pelos adolescentes infratores que eu já condenei. Eles me conhecem. Outro dia aconteceu uma coisa muito legal, vou contar aqui. Nunca contei isso pra imprensa. Vou falar aqui, tá? Tá, lógico. Você pode falar o que você quiser. Eu fui jantar com a minha filha. Tem um dia na semana que eu janto, saio pra Adorei jantar. esse combinado. Flor, guarda isso. Eu tenho uma filha de 17 anos e uma de 16. A filha mais velha, ela é a filha mais velha da psicanálise total. Então ela é apaixonada pela mãe e ela se ressente de não ser mais a filha única que em algum momento da vida ela foi. Né? Tá lá no inconsciente dela sem ela saber. E aí um dia uma psicóloga me mostrou isso. Ela falou assim, sua filha precisa de um tempo sozinha com você. E eu tenho
um agravante, que quem tem filhos com idades próximas da Pois mesma é, idade super vai próximo. entender. Assim, minhas filhas têm 1 ano e 8 meses de diferença. Então, eram 2 meninas pequenininhas. E eu bebês. sempre… 2 bebês, depois 2 meninas. Mas eu sempre fiz todos os programas juntos com as duas. Porque, assim… As duas iam pra mesma peça de teatro no Sim. Shopping da Gávea, usavam as mesmas roupas. Viviam o mesmo momento. Iam pra pracinha juntas, brincavam das mesmas brincadeiras. Eu não separava um tempo pra cada uma. Elas têm as mesmas amigas? Então, a mais nova, ela fica muito bem com as amigas da mais velha, que adoram a mais nova, e a mais velha fica com ciúmes das amigas da mais nova. Entendeu? Tem uma questão ali que não é tranquila. Mas assim, por exemplo, quando tinha um aniversário dos amigos da mais velha, a mais nova ia junto. Sim. Até porque muitas vezes ela era convidada, né? E aí a mais velha começou a ficar meio ressentida disso. Então, já há um tempo, eu tenho um combinado com ela que uma vez por semana, um dia, a gente tem um jour fixe pra gente sair pra jantar só nós duas. Muito legal. Entendeu? E assim, isso pra ela é uma questão assim, que é uma prova de amor muito intensa. E quando eu quebro o combinado, quando eu marco um compromisso nesse dia, no horário da gente, ela fica bem magoada. E a mais nova? Mais nova não tem. Aceitou? Porque a paixão da mais nova não é a mãe, é a irmã mais velha. Entendeu? Que interessante. E o que acontece? E quando a mais velha recebe atenção exclusiva, ela alivia a atenção com a irmã mais nova. Ela fica uma irmã mais legal com a mais nova, porque ela tá tendo atenção exclusiva da mãe. Ó, tudo… Adorei. A psicóloga Érica, um beijo pra você que me mostrou isso, entendeu? Uma psicóloga maravilhosa, familiar sistêmica, que me ensinou isso. E aí… E eu Você até tava jantando com a sua filha eu até nesse ofereci pra mais nova, também tem um dia com ela, Sim. mas ela não quer, não tá afim não, sabe? Ela quer outras coisas. E aí a gente saiu pra jantar e eu tava com a mão quebrada. Eu tinha quebrado minha mão e engessei a mão. E aí, tava dirigindo, né? Mas com a mão quebrada, com essa mão aqui. O médico liberou pra dirigir, tá? Não tava fazendo nada de errado, não. E aí, porque eu tava com a mão, o punho livre, mas tava assim, difícil, né? Assim, menos mobilidade. Aí, a gente chegou pra jantar num restaurante aqui pertinho daqui do estúdio. E que era um restaurante que minha filha tava afim de conhecer, meio badaladinho e tal. E a gente chegou lá, como ele era badalado, tava cheio. E tinha uma vaga em frente ao restaurante. Aí eu falei pra ela, desce, vai botando o nome na lista de espera enquanto eu vou estacionar o carro aqui com essa mão quebrada devagar. Aí eu fui, estacionei o carro com uma certa dificuldade, porque a mão tava me impossibilitando. E aí comecei a sair do carro devagar, pegando a bolsa e tal. E aí quando eu abro a porta, o menino que toma conta dos carros, né, das vagas ali, o flanelinha, falou assim, ô madrinha, me dá um trocado aí e tal, dá uma força pro seu amigo. E eu falei assim… Cara, eu não tenho 1 centavo, porque hoje em dia com o Pix, né, eu não ando mais com dinheiro na bolsa. Então eu não tinha dinheiro nenhum. Eu falei, não tenho dinheiro nenhum. Aí ele falou, não, mas eu aceito o Pix e tal. Aí eu falei, tá bom, na volta eu te dou o Pix. E eu tava assim, falando com ele, mas assim, eu não tinha olhado pra ele, eu tava saindo do carro. E eu tava saindo do carro, ele falou assim, você é a juíza. Aí eu olhei pra ele e aí eu reconheci ele. Assim, eu reconheci o rosto dele, não me era estranho, era familiar a expressão dele. Mas mais velho, né, assim, não era um adolescente. Aí eu falei assim… Ele ficou assim um pouco tenso. Ele tava relaxadão e tal, malandrão, carioca. E ele ficou tenso. Aí eu falei assim… Você já passou por lá, né? Aí ele falou, já. Eu falei, você já fez 18 anos? Ele falou, já tô com 24 anos. Eu passei lá tem 8 anos. Aí eu falei, você tá tranquilo? Ele falou, não, tô tranquilo, tô trabalhando e tal. Tô aqui, trabalhando todo dia aqui. Fui guardando os carros. Tem uma mulher, tem filho e tal. Eu falei, que bom. Aí eu falei, na volta eu te dou. Aí ele falou, não precisa não, doutora. Eu falei, não, faço questão. Aí eu fui pro restaurante, minha filha… Contei pra minha filha o que aconteceu. Cara, ela ficou assim, apavorada, com medo, assustada. Eu falei, fica tranquila, relaxa, não vai acontecer nada. Aí eu falei, quando a gente voltar, você faz um Pix pra ele da sua conta. Porque eu não queria, né, botar minha conta pra dar pra ele. Aí quando a gente voltou, ele não tava mais lá. Eu falei, beleza, foi embora, né? Assim, tipo, deve ter ficado meio constrangido, foi embora. Mas não, eu tava abrindo o carro, vem ele, ô doutora Vanessa, deixa que eu vou ajudar a senhora a sair e tal. E aí ele veio, e aí ele olhou pra mim, ele falou, eu falei, vou fazer o Pix. Aí ele, não precisa. Eu falei, não, faço questão. Aí ele deu os dados, ela fez o Pix, ele virou pra mim e falou assim, olhou assim, dentro do meu olho e falou assim, eu sofri muito naquele lugar, né, que ele ficou internado no Degás. Ele falou assim, mas eu acho que se a senhora não tivesse me botado lá, eu tava morto já. E agora eu tô aqui trabalhando, tô tranquilo e tal, cuidando da minha família. Então, primeiro que eu acho que isso é um presente de Deus, assim, eu ter a oportunidade de encontrar, assim, né, tipo,
uma feliz coincidência de tipo, não só encontrar uma pessoa que eu julguei, mas ele me falar Que isso fez bem pra ele, que que salvou ele ele. sabe que se não fosse isso, ele já… Porque os amigos dele estão mortos, os que não Sim. foram presos, né? Então, assim, tem uma coisa que as pessoas não enxergam desse lugar de tipo… De que sim, o sistema ainda recupera. E que muitos que estão assim… com mandado de busca e apreensão, que seria mandado de prisão de um adolescente na rua porque a polícia não conseguiu pegar, ou que ele evadiu, ou que, sei lá, deu sorte de não ser pego pela polícia, vem um atestado de óbito dizendo que ele morreu num confronto com outros bandidos, com a polícia. Então, assim, tenho isso que eu sou reconhecida e eu não tenho medo. Já fui reconhecida várias vezes, não tenho medo nenhum. Mas eu acho que essa questão da exposição é porque eu não assim, eu não quero que isso seja restrito a Vanessa Cavalieri, sabe? Eu quero que as pessoas vejam o que está acontecendo nas redes. Mas eu entendo que, assim, que talvez a sociedade precise de uma mensageira, de uma figura que personaliza. De referência. Eu acho que tem uma coisa que é muito bonita ainda, que eu tenho notado, que é o quanto, apesar de tudo que a gente ouve, que a gente sabe que está acontecendo no nosso país, as pessoas ainda respeitam, né, a autoridade de um juiz. Assim, quando eu falo, às vezes eu vejo assim, comentários na rede social. Mas está vendo? É uma juíza que está falando, hein? Então, assim, tem um lugar assim, do argumento da autoridade, que eu acho também que, por outro lado, eu também tenho a oportunidade de mostrar para a população que os juízes… Tem muito juiz fazendo um trabalho bacana. Eu não sou uma exceção, tá? Eu não sou uma exceção no sentido de que tem muito juiz fazendo um trabalho humanizado bacana, só não são juízes que estão na mídia, mas que estão fazendo. Que aparece, e por isso que é legal. Porque aí aparece você, que é legal, que tem um trabalho, né, humano, um trabalho especial, um olhar que não… Que, né, protocolo, eu te vejo. Olha o nome que você escolheu, inclusive, né, pro protocolo. Que é essa coisa da gente olhar tanto para essas crianças e adolescentes que, né, estão marginalizados socialmente, quanto agora nesse outro lugar. Vamos chegar lá nesse assunto que tá todo mundo querendo saber, que é… Em 2018, você começou a perceber que estavam aparecendo crimes digitais e que os autores eram de classe média. Sim. E isso foi aumentando. Foi aumentando. E de repente explodiu. Agora você fala, eu ouvi em alguns lugares muito espaçadamente e fiquei, né, tentando entender a dinâmica. Você falou que esses crimes chegam através da Interpol. Explica um pouquinho. Da investigação, né? Então, o que eu falo muito, porque eu vou puxar o fio da meada, você vai entender. Isso. A gente vê muitas famílias, mães e pais, ainda achando muito desconfortável, eu vou falar entre aspas, invadir a privacidade dos filhos na internet. Eu acho chocante isso. Então, a primeira frase que eu vou falar aqui é: não existe privacidade na internet. Você não tem como invadir a privacidade porque essa privacidade não existe. Gente, a internet não é um lugar privado, é um lugar público. Pode falar. Não, é isso. Não existe privacidade na internet. Né? Então, se o pai e a mãe… Ainda que o pai e a mãe não estejam olhando, alguém está olhando. Alguém está olhando. E assim, e como que eu sei que está olhando? Porque olham, veem e chega para mim. Então, na internet não tem privacidade. O que as pessoas fazem na internet e que constitui crime, que configura crime, alguém está olhando. As primeiras pessoas que estão olhando são os algoritmos e os moderadores de conteúdo das plataformas, né? Essa é uma questão que a gente tem que… Depois a gente pode falar depois da necessidade de moderação de conteúdo. Tem que melhorar muito, mas existe uma moderação de conteúdo. Então, a Meta, por exemplo, é quem mais colabora com a Interpol. Um dos que mais notifica o Interpol. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa do Ministério da Justiça que me falou assim, olha, estatisticamente, a maioria dos comunicados que a gente tem no NICMEC, o NICMEC é um organismo que monitora pedofilia, né, abuso sexual infantil na rede e tráfico de pessoas. A maioria das notificações que são enviadas para o NICMEC de conteúdo de pedofilia é a Meta que manda. Então alguém está lá… Mas eles moderaram a gente que denunciou? Tudo bem, a gente denuncia para eles, mas eles moderam também, tá? Alguém denuncia e eles fazem aquela checagem para ver se é ou não é. E quando é, eles mandam para a Interpol. Mas tem, assim, muita coisa que é o próprio algoritmo. Por exemplo, tem expressões que se repetem em conversas que acendem alerta. O sobrenome de quem faz massacre na escola, por exemplo. O sobrenome de adolescentes que praticaram o atentado de Columbine. O sobrenome do jovem lá que fez o massacre de Suzano. Isso é moderado, isso é monitorado. E aí vai para a Interpol. A Google faz varredura nas nuvens, assim, Google Fotos e Google Drive, o que você bota lá, eles estão vendo.
Eu descobri isso recentemente, eu não sabia. Gente, isso é… Eu não imaginava, eu achava que Google Drive e Google Fotos… Sim, cara, não é uma rede Vivemos social. no show de Truman. É uma pasta ali na nuvem, mas é nossa, né? Não é deles. Mas não, eles… E se a gente for ler as letrinhas que a gente não lê, tá avisado isso lá. Então tinha um adolescente… Todas as nossas fotos são vistas. São vistas. E aí, assim, você tem foto de nudes seu, né? Assim, quem vê isso, eu acredito que seja um robô, né? Então, se é uma nudez de um adulto, isso não vai ser… Sinalizado. Mas se é um bebê ou uma criança sendo violentado, eles mandam para Interpol. E isso é eficiente, Vanessa? É eficiente. É assim, eu acredito que tem muita coisa que eles não pegam, mas tem rastreio, né? Isso é rastreado. Então, não tem privacidade, né? Então, assim, você tá respeitando… Eu brinco com essa frase que não é brincadeira, é séria. Você respeita a privacidade do seu filho, mas a Interpol não respeita, o Google não respeita, a Meta não respeita. Só você que tá preocupado com a privacidade, né? Então, é melhor você monitorar até para você orientar seu filho, adequar a conduta dele. E outra coisa, gente, assim, eu até vi essa reportagem hoje, mas eu tenho um caso assim, eu vi uma reportagem sobre um caso semelhante, só que era de um adulto, não era de um adolescente. Gente… Tem pai que descobre que o filho está planejando ataque terrorista em escola. E que salva a vida daqueles alunos. Impede um massacre, uma tragédia. E não deixa de estar salvando a vida do próprio filho, né? Exatamente, porque também o final normalmente é um suicídio realizado ou provocado, né? Provocado ou autoprovocado ou num confronto e tal. Imagina como é que vive uma pessoa, um pai ou uma mãe, que o filho entrou numa escola e provocou um massacre, e que isso estava tudo combinado lá no celular dele, e que os pais, se tivessem monitorado, verificado, supervisionado, poderiam ter impedido. Como é que uma pessoa vive com isso, né? Com essa culpa o resto da vida? Eu acho que deve ser muito difícil. Muito. Né? Então, é isso. Sobre a questão da privacidade, é isso que eu tenho a dizer. Eu sempre fiquei muito, assim… indignada, porque eu nunca entendi muito isso. Gente, é uma criança. Mas eu ainda escuto isso. Eu escuto isso no grupo de WhatsApp das minhas filhas. Já vi que gente absurdo, vai ficar lendo diário. Já vi gente desconfortável, até aqui no meu programa. Até debati isso com a Sheili também. Falo, gente, não tem privacidade, é criança. Eu tenho que saber tudo que a minha filha tá falando. Você sabe que hoje eu tava numa escola, de manhã, e aí uma menina de 15 anos veio me perguntar assim… Não, eu queria saber se é crime… porque eu falo que os crimes que eles cometem, né? Eu vou contando. Aí eu queria saber se a seguinte situação é crime. Um responsável, que no caso é o responsável dela, ficar invadindo a minha privacidade, olhando as minhas conversas, maravilhosa. não sei o que. Ela queria denunciar o responsável Quero por prender crime. meu pai e minha mãe, Vanessa. Aí eu falei assim… Não só não é crime, como ele está cumprindo a obrigação legal. Exatamente. O crime é não monitorar. Maravilhosa. Então pronto. Mas é uma invasão de privacidade. Eu falei assim, ela tinha 15 anos. Eu falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você sai, você pode sair sozinha na rua sem dar nenhuma satisfação? Ou quando você sai, você tem que dizer pra onde você vai? E dependendo do lugar, eles não deixam. Eles não deixam, eu não posso ir pra qualquer lugar. Eu falei, você se sente com a sua privacidade invadida porque eles não deixam você sair? Não, normal. Pois é, mas a internet é a rua. É a mesma coisa. Da mesma forma que não é invasão de privacidade você não poder ir pra qualquer lugar, ou eles perguntarem onde você vai, não saber com quem você tá. Igualzinho na internet. É obrigação deles. Assim, não sei se eu só vejo como um dever de cuidado. Exatamente. Assim, é tão óbvio que eu acho que quem não vê dessa forma é porque não entendeu o que é internet. Pois é. Por isso que eu falo que não acho que é negacionismo, eu acho que é ingenuidade. Ai, que fofa. A pessoa não sabe o que é aquilo. A pessoa não sabe o que é um Discord. Se a pessoa soubesse o que é o Discord, o outro que é aquilo, o que é um Telegram. Pois é. A pessoa jamais ia deixar o filho sozinho no Telegram, no Discord. No TikTok, que tem jogado propositalmente crianças e adolescentes em comunidades extremistas de violência extrema no Discord. E parece que em minutos você é exposto a conteúdo radical no TikTok. Tem um menino que cometeu um ato super grave recentemente e ele, no depoimento dele, contou de um site, que eu não vou falar o nome, que eu não quero dar palco pra eles, mas um site que é um site só de violência gráfica. Aí eu nunca tinha ouvido falar, eu entrei nesse site, porque ele menciona no depoimento. Aí assim, você coloca lá no navegador o nome do site, aí a primeira janela que aparece perguntando se você tem 18 anos. Aí você clica que tem. E aí abre a página, que é tipo um álbum de fotos, Como é o nome daquele negócio que existia antigamente, que era só foto, antes das redes sociais? Esqueci o nome. Tumblr. É tipo um Tumblr só de fotos
de violência extrema. Então, assim, a pessoa que o pé explodiu numa mina terrestre, aí tem o pé lá todo destruído. A pessoa que tomou uma machadada na cabeça. Um animal torturado. É só isso. Como é que você não vai ver se o seu filho tá olhando isso? Sendo ali desensibilizado à violência de ficar vendo esse conteúdo, né? Lembrando que é isso, o que a gente tem hoje de verificação etária é só dizer. É só falar sim. Eu tenho. Que é um Isso absurdo. é uma coisa que a gente pode falar, que é uma. Né, porque como sairmos dessa reclamação para ação? Mas aí, esses crimes que chegam até você, de classe média e digitais, são sempre crimes graves, né, Vanessa? Acho que a gente precisa frisar isso. Não é uma bobeirinha. Não é uma bobeirinha. E até quando os pais acham que é uma bobeirinha, não é. Porque, assim, um bullying que leva a vítima à automutilação ou uma depressão profunda não é uma bobeirinha. Não é. É uma divulgação de nudes que leva uma menina ali a tentar o suicídio ou a abandonar a escola porque não quer mais olhar na cara de quem viu ela fazendo sexo oral no namorado, por exemplo. Não é uma bobeirinha, né? São crimes, assim, eu gosto de dizer assim, a pena é mais alta do que do furto de celular, né? E ninguém vira e fala assim, mas o menino só furtou um celular, deixa pra lá. Né? Assim, eu acho que a pena do crime é um bom parâmetro de gravidade do que aconteceu. É uma boa régua. Né? Então, assim, esses crimes são muito mais graves do que roubar um celular. E aí eu acho que, assim, esse é o parâmetro, né? E os pais desses adolescentes que chegam aí? Assim, olha, vou te falar que eu tenho pena da maioria das famílias, porque eu acho que, assim, as pessoas... Assim, eu acredito que o ser humano é bom e que as pessoas fazem o melhor que elas podem, nas circunstâncias e com as condições que elas têm, sabe? Então, assim, eu acho que as famílias não têm letramento digital, né? Assim, as pessoas não imaginam e as pessoas acham que tá tudo bem, que tá tudo seguro. Eu vejo gente que não consegue nem instalar um aplicativo de controle parental, mesmo eu dizendo que é para fazer. Eles precisam sentar do meu lado e eu assinando passo a passo. Então não é tão simples assim, sabe? De dizer assim. Agora, tem sim muita gente que tá naquilo que eu falo que são os pais disfuncionais, né? A parentalidade dos pais distraídos dos filhos invisíveis, gente que tá ali se comportando como se tivesse um bando de adolescentes dentro de casa e não tem adulto. Entendeu? Não tem nenhum adulto. Não tem contorno. Tá todo mundo só querendo a parte boa da vida. Né? Porque o adolescente é isso, é um ser que só gosta da parte boa da vida. Ele quer a vida adulta, só a parte boa. Só a parte boa. Ele quer liberdade, ele quer fazer o que tiver vontade, ele quer não ter hora pra dormir nem pra acordar, mas ele não quer pagar as contas, ir no mercado, lavar a louça, lavar roupa, né? E lembrar que o sabão em pó acabou e tem que comprar, mas escolher a marca do amaciante, que é cheiroso e também não tá muito caro, né? Ele não quer essa parte toda, o pacote completo. E a gente vê adultos que não querem o pacote completo da maternidade, da parentalidade, da paternidade. Eles querem só a parte boa. Eles querem ouvir muito eu te amo, mas não querem ouvir... Eu te odeio. Uma frase Você é que a eu pior escuto muito. mãe do mundo. Você é insuportável. Eu também. Eu sou muito insuportável. Eu escuto muito que eu sou insuportável. Eu também. Mas hoje em dia, claro que a primeira vez que eu ouvi um eu te odeio... Doeu. Ali, né, no início da puberdade, é uma faca dilacerando meu coração, né? Ninguém me avisou que isso era um indício, um sinal de novos tempos. Hoje em dia, eu até brinco. Quando a minha filha diz que eu sou insuportável, eu agradeço. Porque eu acho que isso é um elogio. Mãe de adolescente insuportável significa que tá fazendo seu papel direitinho. Fazendo um bom trabalho, Bom gente. trabalho. Eu ganhei uma estrelinha dourada no meu quadro de mãe de adolescente. Ganhei meu dia, porque é isso, né? Dói, ainda dói. E eu tô tentando... A gente tenta sair da mágoa pra olhar. Eu tô cuidando de você. Olha no olho dela e eu tô acolho cuidando sua frustração. Eu entendo que Eu você sei tá que é muito chato. frustrado. É horrível mesmo. Você ter que ter uma mãe dizendo que você não vai poder fazer o que você quer a hora que quer. Você não pode ir pra Gandaia numa quinta-feira porque tem aula no dia seguinte. Ou que você não pode ficar com o celular desbloqueado durante a noite. Ou você não pode ficar 7 horas no TikTok, né? Sim. E tantas outras coisas que a gente tem que frustrar. O que sim, você só vai sair de casa depois que você arrumar seu quarto. Mas eu não ligo o meu quarto desarrumado, mas eu ligo. Você mora na casa junto comigo, então aqui o quarto vai estar arrumado. Então tem essas famílias que estão... Tem, muito. E aí os filhos não têm contorno, não tem limite. Falta um adulto dentro de casa. E aí eu acho que a gente pode entrar assim numa questão, embora não seja a minha área da saúde mental, mas eu tenho estudado muito neurociência, psicologia, enfim,
psicanálise, educação. E eu acho que é o que eles falam, né? Os especialistas de saúde mental, que quando você não tem um adulto dentro de casa, a criança ou o adolescente não podem ser criança e adolescente. Eles precisam ser adultos porque eles não têm ninguém ali para Sim. cuidar deles. Eles não têm um cérebro, mas o papel do adulto qual é? O papel do adulto na família, com crianças e adolescentes. É ser um cérebro maduro que ajuda a criança e o adolescente a passar por essas fases de maturidade, sobrevivendo a elas, para poder chegar na vida adulta. E aí, se não tem nenhum adulto corregulando, nenhum adulto fazendo a parte chata, eles são responsáveis por cuidar de si sozinhos. E aí, isso é muito violento. É abandono. É um abandono. E isso gera dano. E a vida fica vazia, sem sentido, sem contorno. Tem um psiquiatra que eu adoro, que é o Ricardo Krause. Ele é meu amigo e é uma pessoa que é especialista em adolescência. E eu adoro ele, assim. E ele fala umas coisas muito interessantes. E o que ele fala, assim, sem contorno, sem limite, só sobra o vazio. Sim, né? completamente. Então é isso, é uma vida vazia. Não à toa a gente tem aí os índices de suicídio que a gente tem hoje em dia. Suicídio é a segunda maior causa de morte de adolescentes. É a primeira geração de adolescentes do mundo que morre mais de suicídio do que de doença. Chocante. Caminhando em progressão geométrica para se tornar a primeira causa. Chocante. Agora, Vanessa, uma dúvida. São mais meninos os infratores de classe média? De todas as classes, tá? De todas as classes. De todas. É muito interessante essa questão do recorte de gênero, porque embora as mulheres sejam as maiores vítimas de violência, elas não repetem essa violência, elas não perpetuam a violência. Até me emocionei. Então, eu tenho dados, assim, antes da pandemia. Não é opinião. Não é opinião, são dados. Aliás, outro dia eu vi um comentário de que a minha fala é muito enviesada. Não é enviesada, eu trago dados. Não é a minha opinião. Exatamente. Aí você fala dados. Eu tô falando de um recorte. A pessoa fala, essa é a sua opinião. Não, eu tô falando de um recorte biopsicossocial. Porque eu colho os dados biopsicossociais porque, para quem não sabe, a minha vara, ou a vara da qual eu sou titular, é a única da cidade do Rio de Janeiro. Todos os adolescentes da cidade, absolutamente todos, que vão parar no sistema da justiça, vão para lá, de qualquer bairro, do bairro mais pobre, do bairro mais rico, da escola mais cara, da escola mais… Uma amostra. Exatamente. Eu não tenho nenhuma amostra, eu tenho todos. Todos. Não é uma amostra. E esses dados não são por amostragem, são dados colhidos com todos os casos que chegam. Antes da pandemia, 95% dos adolescentes que chegavam eram meninos e 5% meninas. Olha o que aconteceu depois da pandemia. O número de meninas dobrou, então passou a ser 90% de meninos e 10% de meninas. E esses números, esses percentuais se repetem no sistema carcerário adulto também, tá? E muitas vezes a mulher, a menina, é levada à prática do crime por um homem, né? Num contexto de uma violência aí de gênero que o menino usa ela, assim, tem casos assim, de garotos que falam assim, vai junto comigo porque aí a polícia não vai parar um casal no carro roubado. Né? Assim, tem muita questão, não sempre, mas tem muitas que são levadas, influenciadas por um namorado, um companheiro, etc. Mas a mulher tem uma tendência maior à violência auto-infligida e o homem em tendência à violência hetero-infligida. A violência das mulheres é diferente da dos homens, principalmente entre adolescentes. Por exemplo, o bullying entre meninos. Normalmente é um bullying com violência física, agressão física, ou violência verbal, xingamento. As meninas fazem violência psicológica, elas excluem e isolam. Sim. Entendeu? E as meninas têm uma tendência maior à automutilação do que os meninos. Não tem menina envolvida em ataque em escola, todos são meninos. Mas a gente tem meninas envolvidas em cybercrimes também. É um número menor, mas tem. Imagino. Uau, fiquei até reflexiva. É porque essa informação tem muitas camadas, né? Tem. E eu tenho umas teorias. Quer ouvir? Óbvio! Essa questão do gênero eu estudo desde antes de aparecerem os novos adolescentes infratores do Rio de Janeiro, né? Antes de aparecer essa camada aí de classe média alta envolvida em crimes digitais. Porque mesmo antes isso já acontecia. Já acontecia. E o que eu acho é que a prática do crime, em todos as suas nuances, então assim, portar uma arma, cometer um crime, usar um carro roubado, são símbolos de uma masculinidade. Com certeza. Pega o que é do outro, o mundo é teu. E olha só que interessante. Os meninos, por exemplo, uma época começou a chegar menino com
posse de simulacro de arma de fogo. Aquelas pistolas de Armas airsoft. fake, né? Mas eles chamam de réplica, né? É uma tá. arma perfeita, uma pistola, igualzinho uma pistola, que nem polícia consegue saber se é verdadeiro ou não. Tipo assim, Caramba. já tive policial que em assalto, o assalto era com arma de brinquedo, né? Que a gente chama de arma de brinquedo, mas que eles não reagiram porque eles não sabiam se era de brinquedo ou não. É uma pistola igualzinho uma Glock 9mm, só que ela tem um pino laranja. Eles arrancam o pino e usam aquilo em assalto. E aí começou a aparecer menino com essas armas de airsoft. Só que assim, ele não estava fazendo assalto, ele só estava portando a arma. Só que portar arma de brinquedo não é crime. Mas a polícia fica pensando assim, ele vai assaltar, não sei o quê. E aí ele manda pro judiciário. Chega lá, a gente vai interrogar para ver qual era a história. Porque às vezes ele fala que realmente ele ia assaltar e tal. Mas muitos começaram a falar assim, não, eu aluguei a arma para ir pro baile. Mas por que você alugou a arma para ir pro baile? Não, tem um cara lá na comunidade que aluga a arma de airsoft pra gente usar no baile. Mas pra quê? Pra pegar a mulher. Sim. Porque as mulheres, as meninas, adolescentes, só querem ficar Com os poderosos. com quem tá armado. E a arma é um símbolo fálico, né? Então tem uma coisa ali muito louca. Dessa coisa assim, meio… não sei se a masculinidade tóxica seria a melhor expressão, mas assim, uma coisa de que existe um lugar de poder para o homem e de admiração quando ele é envolvido no crime e na violência, e que não só os homens reconhecem esse lugar como sendo um lugar que eles querem estar, mas as mulheres também querem estar com os homens que estão envolvidos na violência. Eu acho que eles são impulsionados desde que nascem a dominar. E aí dominar envolve dominar o corpo da outra, dominar o que é do outro, dominar, né? É isso. Não é muito impressionante esse dado. 95% dos infratores são meninos e depois 90% que você falou. É muito impressionante. Sim. Pra mim, que faça um trabalho como esse, né, de feminismo, de falar, né, da luta contra a opressão, violência, misoginia, não dá pra gente ignorar. Com certeza. Agora, Vanessa, como é que a gente pode sair do estamos aqui reclamando da internet pra ação? O que já foi feito no Brasil? O que a gente pode fazer, melhorar? Sei que ela vai num lugar babado, numa convenção. Conta um pouquinho do que você acha, que você está sentindo. Então, eu acho que a gente teve um grande avanço com a proibição dos celulares nas escolas, assim. Eu acho que, assim, eu tenho um dedinho lá nessa… Que você muito se orgulha. Na construção, não, com certeza. Na construção dessa política pública. Que, assim, eu acho que quando eu olho para trás de onde eu vim, quando eu comecei e onde a gente chegou… Até me emociona, assim, eu acho que eu já deixei meu legado, sabe? Assim, para as futuras gerações. O meu nomezinho tá lá na história. Eu acho que em algum momento minhas filhas vão dizer assim para as filhas delas: olha, sua avó… Foi a vovó que fez. Ela, quando eu era da sua idade, podia usar celular na escola e sua avó… Muito, nossa. Eu, por exemplo, te agradeço junto, muito. Né? Assim, não sou só eu, mas assim, eu sei que eu tive um papel ali nesse advocacy por essa causa. E foi muito importante. Eu acho que assim, já é um grande ganho. Mas tem mais coisas a serem feitas. Eu acho que uma coisa que a gente está discutindo agora, o mundo está começando a discutir, que é o que eu vou participar semana que vem de um evento na Holanda sobre isso, é a verificação etária na internet. Então, vou dar um exemplo aqui para explicar, para as pessoas entenderem uma coisa de uma forma muito simples. Imagina que uma criança de 11 anos chega num bar, num botequim, e fala assim pro atendente: moço, me dá uma cerveja. Aí o atendente fala assim: tem que ter 18 anos para beber cerveja. E a criança vira para ele e fala assim: mas eu tenho. Aí ele fala: ah, é? Então toma aqui. É isso que acontece na internet. Basta a criança dizer que tem a idade que for, que ela tem acesso ao produto que é inadequado para a idade dela, que é proibido para a idade dela. Porque aí a gente não tá falando só de uma classificação etária, de uma recomendação etária, mas até de proibição, como o caso da pornografia, das apostas online, que eles têm acesso, que é restrito para menor de 18 anos. Proibido, né? Para menor de 18 anos. E aí a gente tem que ter uma outra forma da pessoa ter certeza que quem está lá tem a idade que diz que tem. Então, para além da gente ter, por exemplo, o que a Austrália fez, que é proibir rede social. O que a Austrália fez? Explica melhor para todo mundo. A Austrália proibiu redes sociais para menores de 16 anos. Todas? Todas. Que é seguindo a recomendação do Jonathan Haidt no livro A Geração Ansiosa, que quem não leu ainda, faça o favor para si mesmo e leia, que deveria ser obrigatório. Eu tô falando assim que deveria ser assim, curso de casais grávidos. Maravilhoso. Já leu o Jonathan Haidt? Então vai ler. Antes de você aprender como é que amamenta, troca fralda, tem que ler esse livro. Né? Deveria ser obrigatório para quem quer engravidar. E aí
E aí, assim, antes da gente pensar assim, vamos restringir o smartphone a quem não pode ter smartphone antes dos 14, não pode ter rede social antes dos 16, eu acho que tem a questão seguinte, o que a gente tem hoje? De regra, né? A gente tem muitas regras que são já boas. A gente tem proibição de redes sociais para menores de 13 anos. Quem tem menos de 13 anos não pode usar TikTok, não pode usar Instagram, não pode usar Twitter. Sim. O Discord é para menores de 18 anos, proibido para menores de 18 anos. O WhatsApp é proibido para menores de 16 anos. Então, 16, assim, escreve o WhatsApp é 16. Então, olha só. Como que a gente faz com que essas regras, que são as regras das próprias plataformas, sejam cumpridas? Como? Através de um mecanismo de verificação etária seguro. Que não seja mera autodeclaração. Mentir a data que você nasceu. Mera autodeclaração não pode ser. Não dá pra só clicar num box dizendo eu tenho. Né? Tem que ter alguma coisa mais segura. Nenhuma restrição ou nenhuma regra na sociedade basta a autodeclaração. Não basta, por exemplo, você dizer assim, eu sei dirigir para você dirigir um carro. Sim. Você tem que ter uma carteira de motorista e fazer uma prova para provar que você pode. Você não pode chegar lá no Detran e dizer assim, eu já sei dirigir, me dá minha carteira. Não funciona assim, né? A gente não confia na palavra das pessoas como forma de garantir o cumprimento das regras na sociedade, né? Então, você para numa blitz da lei seca. Não basta você dizer pro cara, não bebi. Você tem que soprar o bafômetro. E se você não sopra, o que a gente presume? Que você tá mentindo, né? E você perde a carteira. Então não é possível que as crianças possam só dizer que não são crianças para usar tudo que existe aí de ruim e de bom na internet. Então, o mundo está discutindo quais são as formas de verificação etária. Existem várias ferramentas, várias formas tecnológicas de garantir isso. E não é uma discussão simples, porque tem uma outra questão, que é a proteção de dados sensíveis. E quem fica com os dados quando você verifica os dados. Então, para você verificar que alguém tem a idade que tem, você tem que colher dados daquela pessoa. Sejam dados de identidade, de identificação, sejam dados biométricos, mas alguém vai colher esses dados. E onde vai ficar? E dados, hoje em dia, é ouro, né? Na nossa sociedade. Quem ainda não entendeu que os nossos dados são o dinheiro, né, mais valioso, a moeda mais valiosa do mundo. Tá aí dando mole, né? Tá entregando seus dados de graça. Então, o mundo está discutindo isso, mas existem formas seguras de fazer a verificação etária. E vai ter um congresso, um summit agora na Holanda, em que o mundo inteiro vai participar, países de todo mundo. A Holanda vai dizer como é que tá... A Holanda não, a Austrália vai dizer como é que tá fazendo. A União Europeia vai criar lá, provavelmente vai chegar num consenso, talvez, sobre as regras que vão valer para a União Europeia. O Brasil vai enviar uma delegação e eu estou nessa delegação do Brasil. Inclusive, vou ter um pedacinho lá, uma partezinha de fala, para explicar lá para todo mundo por que é tão importante criar a verificação etária. Sim. E aí, se a gente conseguir que isso aconteça, se a gente conseguir um mecanismo seguro de ter essa verificação etária, já é meio caminho andado, juntando com a proibição do celular nas escolas. Porque imagina só, você vai ter lá... Por exemplo, o que eu sou favorável, que eu sei que é polêmico e que talvez não prevaleça, mas eu gostaria que fosse assim. Leitura facial, sabe? Assim, então, igual quando a gente cria uma conta num banco digital, Sim. ou quando você usa ali o aplicativo do Detran para você, sei lá, vender seu carro. Eu vendi meu carro, hoje em dia você transfere o carro pelo app, você não vai mais no cartório assinar documento, né? E aí ele lê seu rosto, ele tem certeza que você é você, confere com o seu documento e aí ele deixa você vender seu carro. Inclusive o Instagram faz isso quando você quer recuperar a sua conta. Eu não sei, que eu nunca tive esse problema. Faz. Então a gente tem ferramentas, né? A gente tem tecnologia para isso. Então eu acho que deveria ser isso. Um documento de identificação original e oficial, Sim. uma identidade, um RG, um passaporte, uma CNH, com a leitura facial. E aí, a plataforma vê que você tem mais de 13 anos, por exemplo. E aí, cria a sua conta com base nisso. Mas aí, isso não resolve o problema de mães e pais joselitos que criam a conta em nome próprio e entregam para o filho brincar Sim. no TikTok, por exemplo. Então, eu acho que o que eu defendo, que tenha a verificação facial, né, a leitura facial, o reconhecimento facial, a cada acesso. Cada vez que alguém acessar... vou abrir aqui o Instagram pra ver. Igual quando você entra no banco. Você vai entrar no seu banco, toda vez ele vai ler seu rosto. Aí tá lá que você é você. E isso já tiraria da internet, das redes sociais, todas as crianças. Então a gente precisa avançar nisso. Sim. Não é possível que baste você dizer que você tem a idade, mentir a idade, e você tem acesso a todas as drogas
ilícitas, né, viciantes que tem na internet, todo o conteúdo proibido, nocivo, violento, arriscado, que coloca em perigo a saúde mental, a saúde física, a vida de crianças e adolescentes. E a outra medida, assim, a outra política pública que eu acho que a gente precisa construir é a regulação das redes sociais. Sim. Tá? E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque muita gente, quando a gente fala sobre regulação das redes, acha que a gente está falando de censura. Uhum. Então, regular a rede social não tem nada a ver com censura. Não é proibir você de falar mal do político que você não gosta, nem falar bem do político que você gosta. Tá? Regular a rede social é você responsabilizar as big techs pelos produtos perigosos, nocivos, que causam dano que eles colocam no mercado e ficam bilionários com isso. Sim. Então, a gente tem uma realidade hoje no Brasil. Qualquer empresa do Brasil, qualquer ramo empresarial, ela fica sujeita às leis brasileiras. Por exemplo, ao Código do Consumidor. Sim. Um banco fica sujeito, um plano de saúde fica sujeito, uma empresa de transporte aéreo, uma companhia aérea fica sujeita. Menos as big techs. As big techs estão acima do bem e do mal, estão acima da lei. Então, hoje, a gente tem plataformas como o Discord, em que bebês são estuprados ao vivo em comunidades. E o Discord não faz nada, não impede, não informa quem é o usuário que está cometendo crime. A gente teve caso aqui no Rio de Janeiro recente, de um menino que ateou fogo a um morador de rua e transmitiu ao vivo no Discord para mais de 300 adolescentes que assistiam ao vivo. E antes disso, eles criaram um evento na comunidade. No Discord. No Discord. Na panela, né? Que é como eles chamam essa comunidade. Cada servidor, que é um grupo de pessoas, né? Uma comunidade, eles chamam de panela. Eles criaram um evento que chamava-se Evento Fogo no Mendigo. Então, a Discord sabia que isso ia acontecer. Ele foi avisado. Foi um crime anunciado. Anunciado. E eles não moderam conteúdo, não notificam autoridades e não impedem que isso seja, né, amplificado aí com holofote, com megafone, sendo transmitido ao vivo para um monte de gente. Então, isso não pode continuar acontecendo. E quando a gente fala de responsabilização das redes, é isso, de regulação das redes sociais, é eles terem responsabilidade pelo que eles fazem. Porque no dia que começasse a chover condenação contra essas pessoas, essas empresas, eles vão ter que investir em moderação de conteúdo. E é tão fácil entender, por exemplo, a gente não pode ter no horário do Jornal Nacional, na televisão, passando um conteúdo desse. Porque tem regulação. Você não pode ter no horário do Jornal Nacional alguém que compra um horário de propaganda dizendo assim, gente, vamos tacar fogo em todos os mendigos. Gente, aí é fácil de entender. Vamos matar todos os judeus, vamos matar todos os negros. As mulheres não valem nada, tem que matar as mulheres. Você não pode fazer isso, né? Não é só que uma pessoa não pode fazer isso, é que a Rede Globo, né, o SBT não podem divulgar isso. Eles vão ser responsabilizados se eles fizerem isso. As plataformas não são. É chocante. É chocante e é impressionante que tenha gente na sociedade que é contra a regulação das redes. Porque talvez não esteja entendendo. Aí eu acho realmente que… Isso é muito eu acho que as pessoas não sabem. Sabe, eu acho que, por exemplo, uma galera de extrema direita que é conservador e que prega os valores da família tradicional, não acha ok bebê ser estuprado ao vivo na rede social, entendeu? Não tá ali defendendo a pedofilia, ela não sabe o que está acontecendo. Porque é chocante. Mas a gente está falando. Sim, mas eu acho que até que a pessoa pegue e veja com seus olhinhos que a terra há de comer. Como eu vi. É bom, né? Eu acho que a pessoa vai… Você tem uma conduta que acaba sendo impactante por isso. Você conta esses casos, né? Eu conto e, assim, eu vi. Sabe, assim, ninguém me contou. Não foi que, assim, eu li no jornal que tinha lá uma comunidade no Discord onde as meninas eram torturadas. Eu vi a garota toda cortada. Eu vi a cena da menina abrindo o coração do cachorro e arrancando pra fora porque foi obrigada. Eu vi. Nesses desafios? Nas comunidades, não é nem desafio, elas ficam sendo chantageadas, né? Aquelas comunidades que faz elas de escravas e tal, de tortura virtual. E assim, vou te falar, cara, depois que você vê um cachorrinho com o coração sendo arrancado ou um bebê de 4 meses gritando de dor quando ele é estuprado, você não esquece nunca mais essa cena, sabe? Assim, e eu gostaria que essas pessoas que estão lá no Congresso Nacional achando que não vão votar a lei porque é censura, vissem isso, sabe? Senadores, deputados federais, olhassem esses vídeos para saber o que está acontecendo. E quando a gente pede informação para a plataforma, eles não têm nenhum dado do usuário para informar. Chocante. E não pode continuar sendo assim. Não pode. Ufa. E você continua, você consegue. E é uma luta indigesta, né, Vanessa? Sim.
E seria bom que a gente tivesse uma educação digital, uma forma de lidar também com esse conteúdo melhor nas escolas. A gente precisa ter educação digital, né? E educação digital não precisa de uso de celular, né? Pois é. Igual a ótimo. educação sexual, não precisa da pessoa já estar fazendo sexo, né? A gente começa a educar. Porque isso é um argumento que muita gente fala assim: mas como que a gente vai restringir, vai tirar o celular, o computador? Mas eles precisam, esse mundo é digital, essa geração é digital, eles precisam aprender a mexer. Eles vão aprender a mexer. Vai ter hora pra isso. Eles nascem. Igual eles vão aprender a fazer sexo. Vai ter hora pra isso. A gente começa a ensinar como é que os bebês são feitos muito antes deles começarem a fazer bebês, né? Então, assim, é a mesma coisa. A gente vai ensinar os perigos, vai ensinar tudo que acontece no ambiente digital e quais são os perigos e tudo que usa e como é que usa as ferramentas muito antes deles começarem a usar, porque eles não têm maturidade ainda para usar. Sim. Você acha… Tem uma questão organizacional que as famílias alegam muito para usar o WhatsApp. Eu não tenho como ficar… Minha filha tem uma grande amiga que soube que você vinha aqui e falou… Mas meus filhos jogam tênis. Todas as coisas que o técnico fala com eles pelo WhatsApp. E como é que a gente faria? Não sei o que é. A gente até brincou. Como é que fazia na nossa época? Né? Então, temos uma solução para isso. Que é o dumb phone. Que é o telefone burro. Também carinhosamente chamado de telefone de vó. Que é aquele flip phone. Aquele antiguinho. Mas ele tem o quê? Ele tem chamada, ele tem SMS e ele até tem WhatsApp também. Só que o teclado dele é aquele teclado que tem o A, o B e o C. Pra chegar no C, você tem que apertar eu dei um B. desse pra minha filha. Ela se sentiu super humilhada. Não usa. E ele não é usado. Por quê? Porque ele é chato. Não tinha um flip, mas é muito engraçado. O Parece de brinquedo. Né? Não, parece de brinquedo. E é leve. E a minha filha mais nova falou, o que é isso? Tipo, é um extraterrestre. Essa é uma solução? É uma solução. Você consegue falar com seu filho, você consegue ver as mensagens. E assim, se a pessoa… Tá ouvindo, né, Dindo? E se a pessoa acha que precisa realmente ter um WhatsApp num smartphone, você pode dar o smartphone com o WhatsApp liberado, mas bloquear o acesso a todo o resto, principalmente as redes sociais, que eu acho que hoje é o lugar mais perigoso, né? Assim. Bloquear o acesso às redes sociais e monitorar esse WhatsApp. Totalmente. Gente, olha por só, favor. O WhatsApp, se o WhatsApp é usado só para mandar a mensagem pro técnico ou pra mãe, ele é Viu, usado… né, Dani? Ele é usado, viu, Dani? Ele é usado como um app de comunicação. Mas quando ele é usado num grupo, quando tem o grupo de WhatsApp com 30 alunos ou com 200 alunos, como a escola e que eles alegam pra organizar negócio da sala, de trabalho de grupo. E pra não se sentir excluído. Qual é o dever? Que dia é a prova? O golpe tá aí, cai quem quer, né? Leiam as mensagens pra ver se é isso mesmo, né? Porque também, olha só… Se é só pra isso, se é só pra passar de dever de casa e organizar trabalho em grupo, você não tá invadindo a privacidade nenhuma. Ótimo. Né? Não tem nenhum assunto exatamente. íntimo, né? O que eu fiz? Era esse o argumento. Não, mas tá, né? 7º ano, o grupo, a gente troca. A gente faz trabalho de grupo, a gente troca informação. O WhatsApp é no meu telefone. Eu espelho no iPad dela, ou seja, eu leio o tempo inteiro. Eu tenho acesso o tempo inteiro. E, de fato, eu controlo se o assunto está sendo… Que dia é a prova de matemática, gente? Ou se é uma figurinha assim, igual eu vi um processo que chegou. O menino falou uma coisa no grupo, o menino negro, e a figurinha era: preto não tem voz no grupo. Né? Crime de racismo. O menino que botou a figurinha e os que riram estão sendo processados por racismo. Né? E como esse caso chegou em você? Porque a família dele foi na polícia. O menino se sentiu humilhado, mostrou para os pais, os pais foram na polícia. E os garotos que fizeram isso estão sendo processados. Né? Mas… tem essa questão, assim, que eu acho que é importante a gente ter em mente, que o que é o WhatsApp para comunicações e o que é o WhatsApp como rede social. Né? E que o WhatsApp é uma rede social, as pessoas ficam meio… Normalmente, quando os adolescentes usam grupo de WhatsApp, até os adultos também, mas principalmente os adolescentes usam ali grupo da escola, o grupo da turma, o grupo dos amigos, né? Eles usam como uma rede social. Né? São interação com muita gente, com aquelas características da rede social, né? Que você curte o que o outro falou, você responde, você dá risada. Você tem a recompensa aleatória que o Jonathan Haidt fala, né? Então, você
posta lá uma coisa, uma figurinha ou uma coisa que você falou, você não sabe como o povo vai reagir. Pode ser que você ganhe um coraçãozinho, pode ser que você ganhe um emoji dando risada, uma figurinha, ou que você seja ignorado. Então, essa recompensa que você não tem certeza se vem ou não, é o que faz, né, pensando lá no experimento da boca do cachorro, salivar. Quando ele aperta a campainha, que ele não sabe se vai vir a comida ou não. E aí isso faz a dopamina ser liberada e vicia. Então essa interação é uma interação com a mesma arquitetura da rede social. Então é uma rede social, ele tá usando como rede social. E aí o que não quero deixar de falar também, Ju, da importância do pacto coletivo, sabe? Do acordo coletivo. Nossa, Vânia. Que é isso, assim, que, né, muita gente usa esse argumento. Cada família sabe de si. Faz então, proíbe as suas filhas. Isso, e aí tem o outro lado da moeda, que é, eu até quero proibir. Eu acho que não é adequado ter celular com 10 anos, com 11 anos. Mas aí minha filha, igual você falou da sua, é a única da turma. Meu filho é o único da turma, ele acaba ficando excluído. E muitas vezes acontece mesmo. Até às vezes é vítima de bullying ou não tá na festa. Eu tenho uma amiga, eu tenho um grupo de amigas. E eu tenho uma amiga que ela nunca lê as mensagens do WhatsApp. Ela vai ler 3 dias depois. Então já aconteceu da gente ter combinado um encontro assim, de última hora. E ela ficou de fora porque ela não leu. Ela não tá fora do grupo, mas ela tá excluindo do grupo que ela não lê, né? Então, ela ficou super chateada. Falou, poxa, eu não acredito que eu perdi esse programão. Eu falei, pois é, não leu as mensagens, né? Então, acontece mesmo de ficar fora. E aí, vem as maravilhosas mulheres do grupo do Movimento Desconecta. Que, inclusive, hoje eu recebi delas um selinho, que agora eu sou oficialmente embaixadora do Movimento Desconecta. Ai, que maravilhoso. Tô muito feliz. Elas só têm um defeito. Elas apareceram tarde demais na minha vida. Que eu queria um Movimento Desconecta 5 anos atrás, quando eu não queria. Quando você começou a guerra. Quando eu era a mãe ali, a mãe que não queria dar o celular. E a minha filha era a única da turma que não tinha. Uma das últimas a ganhar. Mas que ele propõe um acordo coletivo, né? E aí eu acho que a gente tem que, todo dia, pais e mães têm que lembrar daquele ditado africano tão conhecido de todos nós, que é preciso toda uma aldeia para criar uma criança. E quando a gente fala de conseguir manter uma infância livre de telas e livre de tudo que vem de ruim das telas, a gente precisa de toda uma aldeia. Não sozinho não dá para fazer. Então precisa fazer o acordo coletivo. E quando a gente começa a colocar o acordo coletivo nas escolas, a propor, a gente vê que tem muita gente que acredita nisso. Tem muita gente que não quer dar o celular, que já entendeu o tamanho do problema, que entendeu o perigo, que quer manter a saúde mental dos filhos, né, um pouco mais tempo, mas que se sente como sendo o único. Até porque o recado que chega em casa dos filhos é só eu que não tenho. Não é só o seu que não tem. Tem outros que não tem. Foi a mãe da Flor que fez esse movimento. Porque ia ter uma viagem da escola. Eu falei, acho que a gente devia se organizar pra não levar nenhuma tela. Isso esse ano ou ano passado? Ano passado. Porque esse ano já até explico que com a proibição do celular nas escolas… Os passeios também se estende aos passeios. Olha, gente! Passeio da escola é escola. Ótimo, viu? Que visionária. Ano passado, uma viagem pra Ilha Grande. E todo mundo ia levar seus aparelhinhos. Mas nem tem sinal de celular lá, né? Todo mundo ia levar seus aparelhinhos. E aí, a mãe da Flor foi lá e propôs para as famílias. E eu fiquei muito feliz, porque achei que não ia ter adesão. E conseguimos. Maravilhoso. Conseguimos. Mas olha só, você conta pra Flor que tem 2 meninas que estão numa situação pior que elas. Que a mãe delas foi a que conseguiu a aprovação da lei no Brasil inteiro, entendeu? Tadinhas das minhas filhas. O que elas ouviram de amigos falando assim, pede pra sua mãe não proibir na minha escola, porque eles achavam que eu que tava proibindo. Eu falei, não sou eu. Agora todo mundo fala que a culpa é do Lula, fala a culpa é da Vanessa. Não fala não, a culpa é do Lula, na minha não. Ele que sancionou a lei. Mas assim, coitadinha da Flor, mas não é fácil ser filha dessas mulheres. Mas um dia elas vão me agradecer. Quando os filhos delas estiverem na escola, eles vão falar assim, nossa, que bom que não tem celular na infância, que bom que não pode levar pra escola, né? Eu comparo essa coisa do celular na escola com cigarro. Sim. Porque quando eu era adolescente, acredito era que você cool também… fumar. Não só era cool, como era… permitido fumar nas escolas e os professores fumavam dentro da sala de aula. Entendi, professores Eu não sei se na sua época, sim, que eu acho que você é mais nova que eu, mas quando eu era criança, adolescente… Mas as crianças podiam fumar? Os adolescentes fumavam do ensino antigo científico, né? Não era nem ensino médico. A galera ficava no pátio fumando, beijando na boca e fumando. Os professores fumavam em cima das crianças, dentro da sala de aula. É muito bom, Cara, né? quando a gente conta isso, eu olha às pra vezes… trás, você acha chocante. Não, às vezes eu tenho dúvida se era assim mesmo. Eu fico pensando assim, gente, mas era isso. Mas eu lembro que era, porque eu vivi isso. Mas é muito assim, distópico, né? Muito. É uma coisa que você fala, como é que pode? Então é isso, eu acho que daqui a 20 anos, quando eu for avó,
E eu contar pros meus netos, pras minhas netas, que quando a mãe deles era pequena, podia usar celular na escola, eles vão falar assim, sério, vó? Tem Chocante. certeza? Que no Você não tá recreio tava todo confundindo, mundo- não? É mesmo? Porque eu acho que no futuro vai ser celular para maior de 18 anos. Tomara. E assim, sem conversa, sem Tomara. dúvida, sem ninguém questionar. Você é entendeu? muito otimista, apesar de tudo. Sou. Eu Que sou. lindo. E olha que eu não achei que a lei ia passar tão rápido e passou. Então eu tô otimista. Você sim. segue otimista, né? Eu acho que a gente vive um momento, assim, de despertar da humanidade. Saímos da idade das trevas e estamos entrando no Nossa. iluminismo, sabe? Do Tomara. digital. Ainda Tomara. mais com a inteligência artificial que vai forçar a gente a tomar uma posição, sabe? Não tem muita escolha. Ou a gente Não. enxerga, ou a gente… Ou a gente acaba como Acaba. humanidade. A humanidade não vai sobreviver a isso. E que a série, você acha que talvez trouxe essa… A série tem uma classificação indicativa de 12 anos. Eu achei isso bom, porque foi uma oportunidade de talvez sentar com pré-adolescentes e visualizar, que é muito o que você faz. Ó, acontece isso. Que até então fica uma coisa assim, ai, não é pesado demais. Eu ouvi muito isso. E você fala coisas super pesadas. Ai, não é pesado demais falar isso para as crianças de 13 anos? Gente… Eu ouço essa pergunta, porque eu falo Eu assim, ó, você imagino. tem que conversar tais assuntos com seu filho. Ah, mas isso é pesado. É pesado, mas é o que o seu filho vai ter acesso no momento exato que você deu o celular pra ele. Você abriu uma caixa de Pandora que você colocou dentro do quarto Sim. dele lá, ele tá lá de porta fechada olhando o celular. Dentro do quarto dele tem o quê? Tem um pedófilo falando Sim. com ele, tem um golpista, tem um influenciador lá que convence ele a jogar no jogo do Tigrinho, né? E outras apostas online. Cara, como que você não vai preparar seu filho porque ele tá encontrando? Você deixa seu filho sair na rua sozinho a primeira vez, sem ensinar ele a atravessar um sinal, sem ensinar ele que não pode falar com estranhos? Ou você falou 1 milhão de vezes antes dele sair Sim. pela primeira vez sozinho? Como é que você não vai falar dos perigos? Aí você entrega ele como uma presa fácil, né? Tem que falar. Eu, particularmente, eu não acho essa série tão interessante para os adolescentes. Eu acho que eles não vão ficar… Não ficam vai impactados, Não você acho acha? que não. Porque não é impactante para o adolescente, é impactante pra gente. Tem outras séries que são muito mais impactantes. Olha só, para falar de uma série que eu acho pesada e que eu acho que é bom ver com adolescente, é 13 Reasons Why. Essa série é muito o universo Mas deles. qual é a classificação indicativa? Eu acho que é 14 ou 16 anos. que eu acho que pra Mas 12… olha só, não é 12, eu acho que é 14 ou 16. Mas eu sei que eles vêm antes dos 16. Aham. Então, já me perguntaram na época da série assim, você acha que é pra deixar ver, que não é pra deixar ver? Eu acho que eles estão vendo. Uma escola me perguntou, eu falei, eles estão vendo. Eu sei que eles estão vendo. Estão vendo antes da classificação etária. Então, se o seu filho vai ver… Se a sua filha vai ver, senta e assiste junto e comenta o que está acontecendo. Conversa sobre. Porque aquilo ali que acontece na série, tudo, né? Desde a menina que chega que é nova, que é excluída, que pegam uma foto dela e tiram de contexto e aquilo vaza e ela tem a foto íntima exposta e ela fica falada como se fosse uma vagabunda e aí depois ela, né, aquilo tudo vai crescendo, acaba que ela sofre um estupro e aí ela se suicida. Então, aquilo tudo é muito o universo dos adolescentes. É o que eles vivem o tempo inteiro na escola. Então, aquilo eu acho que pega muito pra eles, sabe? Talvez pegue mais pra eles do que pra gente. A gente talvez olhe e fala, será que é assim mesmo? Que exagero, né? Muita coisa de uma vez só, mas aquilo é muito real. Eu vejo muito acontecendo nas escolas. Então, assim, porque a série já passou o hype, né? Sim. Do... E na época eu lembro que teve uma galera achando que era até um incentivo A ao série suicídio. teve um equívoco no início, porque mostrava graficamente a cena do suicídio. Depois eles cortaram a Ah, cena. não Eu vi sabia a disso. série, eu não sei se você viu. Eu vi a série quando ainda tinha cena. Mas depois então, eles tiraram. que foi considerado uma… Porque podia despertar Sim. gatilhos em pessoas que tivessem Sim. fragilizadas, né? E assim, a gente não precisa… Quando a gente fala de um suicídio, a gente não precisa contar os detalhes de como foi. Isso é nem ruim. mostrar, né? Nem mostrar e nem contar, porque pode, né, gerar ideias. Sim. Mas falar que uma pessoa morreu de suicídio quando a gente está enfrentando uma questão toda que tem muita gente envolvida, a gente precisa falar. Né? Claro. A gente precisa falar que isso pode acontecer, né? As palestras nas escolas são mais para as famílias, pais e filhos, pais, mães e filhos? Não, eu faço separado. Eu faço só para pais, uma palestra que não é para criança assistir, porque é assunto pesado para adultos. E é uma palestra sobre a responsabilidade dos adultos dentro de casa. E eu faço palestra para adolescentes a partir dos 12 anos, que é quando eles ficam sujeitos a responder na justiça e perder a liberdade. Eles ficam muito surpresos. Ficam muito surpresos. Muito. A partir de 12 anos eles podem ser
perder a liberdade, É. né? Não são presos, são… A gente não chama de prisão. presa. Mas é, né? Mas as coisas são o que elas são, não os nomes que a gente dá, né? A gente usa eufemismos, porque fica Sim. aquilo que a gente falou no início, assim, que é tão difícil, né? Olhar para adolescente e falar assim, você está preso porque você cometeu um crime, você é um criminoso, eu não vou deixar nunca mais você sair daqui durante muito tempo. A gente usa eufemismos. Então a gente fala que é uma internação, uma medida socioeducativa. Mas assim, é um lugar Baita onde… de um eufemismo. É, um lugar da onde ele não sai para nada. Nem para estudar? Não, estuda lá dentro. Nem para ir na casa da avó? Não. E se morrer alguém? Aí a gente autoriza sair, vai no enterro e volta. Mas Essas é só perguntinhas até que eles fazer fazem. 18 anos? Não, ele pode ficar até 21 anos. Mas ele pode ficar no máximo 3 anos. Então, assim, se ele A tinha… pena máxima é 3 anos? O tempo de privação da liberdade máxima é 3 anos. A medida socioeducativa, a gente não fala em pena para Sim. adolescente. Porque a finalidade não é punir, a finalidade realmente é socioeducar. Né? E A é gente… possível, você acredita É muito nisso? possível. Mesmo em crimes gravíssimos? Então, assim, mesmo em crimes gravíssimos, porém, nos últimos tempos a gente tem recebido até uma questão bem interessante. Talvez se um dia você for entrevistar aqui uma psiquiatra, você perguntar o que está acontecendo. E eu tenho conversado com psiquiatras sobre isso. Mas o fato é que o número de adolescentes com transtorno de conduta indicativo de um futuro transtorno de personalidade, ou seja, uma psicopatia. Porque não se fala em psicopata antes A de gente não 18 anos, pode, né? não se pode diagnosticar Diagnosticar. como psicopata antes dos 18, 19 anos. E porque… teve essa polêmica. Jamie era um psicopata? Não, Jamie com certeza não é psicopata. Tá. Primeiro que não existe psicopata de 13 anos. Isso. E segundo que, na minha forma de ver, ele claramente demonstra na série, em vários momentos, que ele tem empatia, que ele se importa com a opinião do outro. Fala da irmã, sobre ele fala mesmo. algumas coisas de… E tem uma questão ali, um momento pra mim que é o que mais me pegou, um dos mais difíceis pra mim da série, que é quando a psicóloga acaba a última entrevista e vai embora, e ele saca que ele não vai mais ver ela. Aham. E ali fica muito claro que ele tinha criado vínculo com ela. Sim. Ele queria um abraço. E ela queria chorar e segurou o choro. Nossa. Né? Quando ele fala assim, você vai falar bem de mim no laudo, lá no… Sim. Ele não estava preocupado dela falar bem dele, na minha opinião, tá? Pro juiz Pro levar crime. isso Ele em queria ser consideração. amado. Ele queria ser amado. Ele queria que ela dissesse, eu gosto de você, eu vejo que você não é uma pessoa ruim. Eu acho que ele queria essa aprovação do outro. E isso, o psicopata não liga a mínima pra aprovação do outro. Pro que o outro pensa dele e de ser querido e amado. Sabe? Então essa é a minha leitura. É a minha Mas opinião. ainda assim você acha que tá aparecendo demais? Então, tem aparecido, e assim, com laudo, tá? Eu tenho mandado fazer avaliações psiquiátricas em alguns adolescentes de situações muito gravíssimas e com muito sadismo, sabe? Com uma violência extrema. E os laudos vêm dizendo que tem indicação de um futuro transtorno de personalidade. Ou seja, estão recebendo cada vez mais adolescentes que vão se tornar psicopatas, né? Que tem transtorno de conduta, que não tem remorso, empatia, arrependimento, nenhum sentimento pelo outro. Mas tem nascido mais pessoas assim? Ou a dessensibilização extrema? Então, os essa é a conteúdos, pergunta de milhões, né? Toshines vende mais porque é fresquinho. Eu tenho perguntado isso para os psiquiatras, porque me interessa entender, sabe? O que eu tenho recebido de informação, assim, eu tô só aqui repassando uma informação, eu não sou psiquiatra e eu não posso fazer Sim. uma avaliação tão complexa com os conhecimentos que eu tenho. Mas o que eu tenho escutado dos psiquiatras, e todos falam a mesma coisa, e eu já falei com vários, é que existe uma predisposição genética, tá? Existe, a pessoa nasce. Existe. Assim, ou nasce ou na primeira infância ali ela passa por questões que causam uma alteração cerebral. E tem um centro ali do cérebro responsável pela empatia que ele fica Não se modificada, como se ele tivesse uma deformidade e a pessoa não consegue ter empatia. Mas nem todo mundo que não tem empatia se torna um psicopata. Ou um psicopata agressivo, né? Violento. Porque a pessoa pode ser psicopata. Outro dia até eu perguntei pro um psiquiatra querido meu. Eu falei assim, mas todo mundo que tem esse cérebro assim, vai virar serial killer? Ele falou, não, tem uns que viram políticos. Aí eu comecei a rir. Ele falou, eu tô falando sério. Eu não tô brincando, assim, eu tô falando sério. Tem uns que viram políticos. É o cara que rouba merenda sem dó no coração. Sim. Que falsifica transplante de órgão, que bota transplante de órgão com HIV, né? Que a gente aconteceu outro dia. O cara não tem remorso. Como é que consegue roubar merenda de criança? Como é que consegue dar fraude no hospital e deixar as pessoas com câncer morrendo? Porque ele é psicopata. Ele não tem empatia, ele não tem remorso, ele não liga pro outro.
Ele só não é serial killer, tá matando de uma outra forma, entendeu? Então, isso é o que eu aprendi. E aí, por que tá aumentando? Então, o que eles me disseram é que sim, esse ambiente virtual com uma super exposição a muitas ideias de crimes violentos, a muitas pessoas incentivando isso e a muito conteúdo violento, faz isso aflorar, faz isso, tipo, desabrochar. É uma variedade, se posso usar essa palavra. É um cardápio de violência. É como se aquilo que tá latente criasse um ambiente favorável para aquilo sair de dentro da mente da pessoa, do plano das ideias e se tornar algo que vai ser concretizado. Entendi. E é assustador. Assustador. E aí, esses meninos têm recuperação? Eu não acredito. Pois é. É igual a discussão que a gente tem hoje no sistema carcerário sobre o manicômio judiciário, né? A extinção dos manicômios judiciários, que foi determinada pelo Conselho Nacional de Justiça, então vai acontecer. E eu acho um problema. Sim. Porque você tem pessoas que são serial killers, psicopatas com transtorno de personalidade que não tem cura e que possivelmente ou até provavelmente vão matar novamente quando colocados em liberdade. E pela lei, essas pessoas não podem ficar presas, porque elas precisam de uma medida de segurança que é num manicômio judiciário. Então, acabar com o manicômio judiciário sem modificar a lei penal e sem dar um destino, uma solução para essas pessoas perigosas, eu acho que é um risco para a sociedade. A gente vai fazer o quê? Esperar matar de novo? Pois é, para aprender de novo. E para aprender e dizer que ele não pode ficar preso porque ele não entende o que ele faz, né? Ou que ele não tem capacidade de resistir a esse impulso, é bem complexo, né? Não é simples, não. Muito. Mas felizmente é uma minoria, tá? A grandíssima maioria… Você acredita muito mais na recuperação? Não, a grande maioria tem recuperação. Sim. Eu não tenho dúvida que tem. Os fatores que levam à delinquência são fatores ambientais, né? Então, se você tem uma família desajustada, disfuncional, e a família se ajusta. Se você tem um ambiente escolar adoecido e adoecedor, e você torna esse ambiente escolar saudável, com boas relações, com amizades bacanas, usando ainda aqui um recurso da série, quando a policial tá lá e ela fica se sentindo mal e quer ir embora da escola, aquela cena da escola. Sim. E aí o policial fala assim, você não gosta daqui, né? Você tá doida pra ir embora. Ela falou, não tenho lembranças boas desse lugar, era um lugar de muito sofrimento e tal. Mas aí ele falou assim, como é que você sobreviveu à escola? E ela fala assim, eu tive uma professora incrível que me salvou. Então assim, às vezes uma pessoa bacana na escola, um professor que consegue ver. Faz diferença. Um amigo, um aluno, um outro aluno que defende do bullying, que tem uma relação de afeto, de conexão genuína, salva, entendeu? Então eu acredito que a gente pode atuar aí com esses fatores de proteção e conseguir reverter o quadro. Que bom. E tem conseguido, tá? Isso eu não acho só, não. A gente tem feito isso. Você tá vendo isso. na prática? Esse é o projeto, na verdade, essa parte mais bonita do projeto, não é as palestras na escola. A palestra na escola é legal porque pulveriza o conhecimento, o Instagram dá uma projeção, mas o que eu amo é quando a gente pega um caso desse de um menino muito doente emocionalmente, com muito sofrimento, com muitas histórias de violações, que cometeu um ato grave, e a gente consegue fazer um trabalho em rede, com a saúde mental, com família, com justiça restaurativa, com escola, e aí a vida dele é transformada. É muito legal. Isso é lindo. Acho que isso é o que me dá força pra continuar. Alimenta, me alimenta muito. Que bom. Chega. Você que sabe. Não, pra mim, eu tô aqui te ouvindo, né? Bebendo desse conhecimento, tô amando. Mas acho que acho que a gente não esqueceu nada. Eu sei que tinha muita coisa, tem muita coisa. No dia você me convida pra voltar a qualquer hora e a gente fala de outros assuntos. Tá. Tá? Eu amei te conhecer Eu também amei. ao vivo. Obrigada. Fiquei feliz que você já me ouvia, que a gente se ouvia. Obrigada por ter vindo, parabéns por esse trabalho. Muito obrigada. Pela coragem, grande exemplo. Conte comigo, tudo que eu puder fazer, tô aqui. Você já está fazendo. Obrigada. Como mãe, como comunicadora, né? Acho que você tá fazendo muita coisa importante. Obrigada. Obrigada, você. Beijo, gente! Senta direito, garota.